Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Acabou há minutos o jogo entre Corinthians e São Paulo, jogo no Morumbi, 2-0 para o Corinthians. Em instantes estaremos falando diretamente do Morumbi, vamos conversar com os dois treinadores, vamos falar com a zona mista, naquela região dos jogadores passam e eventualmente dão entrevistas. Vamos falar de tudo que aconteceu agora há pouco, na grande vitória corintiana, 2-0 fora de casa, e obviamente falar também do jogo da tarde. A Ponte ganhou de 3-0 do Palmeiras. O Gilson Klein está a caminho do nosso programa, hoje é volta de feriado e ele está lá na região de Caieiras, mais ou menos. Meia hora deverá estar chegando aqui para participar do nosso programa. Boa noite, Anita Pasques. Boa noite, Flávio. O Flávio está com a pele diferente, com essa vitória da Macaca aí, 3-0, belo jogo, vitória contundente, né? Não sei se tem volta, não. Boa noite, Godoy, boa noite para os meninos, daqui a pouquinho o Flávio vai falar com vocês. Boa noite para você que está em casa acompanhando mais um Mesa Redonda desse domingo. Escreva pra gente, mande seu vídeo, sua foto, participe do programa pelo nosso WhatsApp, você sabe, né? 011 99479 1633, 99479 1633. Com você, Flávio. Bacana, legal. Olha, com muita alegria a gente está recebendo mais uma vez aqui no programa o Rudy Landucci, que é uma fera, é um humorista que trabalha muito com futebol, com os nossos amigos lá do Estádio 97, que é muito legal, e também um homem de stand-ups bem bacanas, legal. Rudy, um prazer enorme te receber aqui. Boa noite. Obrigado novamente aqui, Chico, Godoy, da última vez que eu vim. Foi um dia mais feliz para mim. O Palmeiras tinha acabado de ganhar do Corinthians um clássico faz um ano. Foi um clássico no Paulista que, se eu não me engano, o Prazo pegou um pênalti, o Dudu depois fez um gol de cabeça que o Cássio falhou. Hoje num dia não tão feliz para mim, mas feliz por ver sua Macaca praticamente na final. Bacana, bacana. Chico com a gente, Godoy com a gente e Osmar Garrafa direto do Morumbi. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio. Um abraço a você, aos amigos que acompanham o nosso Mesa Redonda. Estamos aqui na sala de coletiva, 21 horas, ao vivo. Você ainda pode observar a movimentação dos jornalistas chegando por aqui, se posicionando por aqui, depois do término do primeiro clássico mata-mata, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. E aqui, para a alegria do Chico, deu 2-0 para o Corinthians. Resultado que foi construído ainda na primeira etapa, né? O Jô, que é o artilheiro dos clássicos, ele voltou a marcar. Fez o primeiro gol corintiano, o Corinthians foi uma equipe cirúrgica, como tem se demonstrado nesse Campeonato Paulista. O São Paulo saiu propondo o jogo e o Corinthians jogando no erro do São Paulo, e foi isso que aconteceu ainda no primeiro tempo. O Jô, uma metida de bola entre a zaga do São Paulo, acabou fazendo 1-0. O São Paulo ainda continua teve mais posse de bola na primeira etapa, mas o Rodriguinho, no finalzinho do primeiro tempo, um chute de fora da área, um chute forte no canto direito do Renan, acabou fazendo 2-0. O São Paulo volta para o segundo tempo para tentar diminuir essa vantagem do Corinthians, mas não consegue. O Gilberto entra na equipe, o Cícero ainda entrou no primeiro tempo, o Wellington nem teve que deixar o campo contundido, e o Corinthians, no início da segunda etapa, perdeu o Jadson. E qual foi o teor, qual foi o jogo do segundo tempo? Foi um jogo do São Paulo que tinha a posse de bola, que tentava agredir o Corinthians, mas se teve, no máximo, foram 2 oportunidades de gol. O Corinthians controlou bem o jogo, e como perdeu o Jadson ainda no início desse segundo tempo, com aproximadamente 10 minutos, o Corinthians perdeu no seu jogo montado pelo Carille, o jogo de contra-ataque, ele perdeu a referência que era o Jadson fazendo as enfiadas de bola. O Cleiton, que é recém-chegado ao time, acabou entrando no lugar do Jadson, que saiu contundido, e o Corinthians, ele marcou, simplesmente marcou, e o São Paulo exagerou nas bolas aéreas. Tivemos um lance extremamente curioso no segundo tempo, é um lance que vai dar muita polêmica, Flávio. Foi o seguinte: o Jô se envolveu numa disputa de bola com o Rodrigo Caio e também com o goleiro Renan. Isso no segundo tempo. E o árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, acabou entendendo que houve uma falta do Jô, falta dentro da área do São Paulo nessa disputa de bola entre Rodrigo Caio, Renan Ribeiro e o Jô, e deu cartão amarelo para o Jô. Esse cartão amarelo seria o terceiro cartão do Jô na competição, o que automaticamente o tiraria do clássico do próximo domingo, o jogo de volta na Arena Itaquera. Mas daquilo que nós observamos, e até as imagens da TV mostraram, o Rodrigo Caio, que estava envolvido no lance, falou para o árbitro
né, que ele não teve nenhuma participação, que o Jô, melhor dizendo, não teve nenhuma participação no lance. E o árbitro retirou o cartão do Jô. É o famoso fair play. Nunca, pelo menos no futebol brasileiro, eu tive notícia de que aconteceu isso, né? Então, o Jô não recebeu o cartão amarelo, tem condição de jogar a próxima partida, ele que é o artilheiro dos clássicos, porque o Corinthians disputou 4 clássicos e venceu os 4 no Paulistão. Venceu o Palmeiras, venceu o São Paulo por 2 vezes e venceu a equipe do Santos. E nos 4 jogos que o Corinthians fez clássicos contra os seus rivais, o Jô, que é o Mr. Clássicos, acabou marcando. Então o Jô seria desfalque, né? Mas o Rodrigo Caio fez o jogo limpo, avisou o árbitro que retirou o cartão amarelo do Jô. Então esse foi o retrato do jogo, um primeiro tempo onde o São Paulo saiu para propor a partida, saiu para tentar envolver o Corinthians muito bem organizado dentro de campo, o Corinthians foi cirúrgico, quando teve as oportunidades, liquidou a fatura e liquidou ainda no primeiro tempo com 2-0, e na segunda etapa, sem o Jadson, o Corinthians se propôs a marcar e tentar sair em velocidade, algo que não aconteceu. A preocupação do Corinthians era levar este ótimo resultado como jogo de volta, o jogo da volta que acontece no próximo domingo na Arena Itaquera. E vale lembrar que o Corinthians pode perder por um gol de diferença, não é? Por exemplo, São Paulo vence por 1-0, o Corinthians é quem avança. Caso de vitória por 2 gols, isso não importa se é 3-1, se é 4-2. Se o São Paulo vencer o Corinthians por 2 gols de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Nós continuamos aqui na sala de coletiva, a moderna sala de coletiva, inaugurada inclusive nessa semana. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube, aguardando os técnicos Fábio Carille, que deve ser o primeiro a passar por aqui. Depois teremos o Rogério Ceni, e aí já há uma expectativa de que sempre o Rogério demora de cerca de 50 minutos a 1 hora para vir conceder entrevista coletiva. Então a tendência é de que venha realmente primeiro o técnico do Corinthians aqui para a sala de coletiva. Nós temos o repórter Fernando Gavini, também lá na zona mista, aguardando a saída dos jogadores, e vocês vão acompanhar todos os bastidores desta vitória corintiana, mais uma no Campeonato Paulista, 2-0 em cima do São Paulo, no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Continuamos por aqui à sua disposição, Flávio. Ok, Garrafa, até já a gente já volta para falar com detalhes, mais informações sobre o jogo. Boa noite, Oscar Roberto Godoy. Como o Garrafa citou esse lance, claro, nós vamos mostrar o lance, nós vamos debater essa situação. Um jogador contemplado, leva um cartão amarelo, porque teria feito uma falta, mas o jogador que efetivamente atingiu o goleiro, o companheiro, sem querer, avisa o árbitro de que não. Foi um equívoco, não foi o Jô, fui eu que bati no Renan, portanto ele não deve tomar cartão, e o árbitro retira esse cartão. O que você pensa disso tudo? O que isso pode implicar daqui para frente? Boa noite, Godoy. Boa noite, Flávio, Chico, Rude, boa noite, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, que eu também estou de olho em você. Zé Beto, não adianta chorar, hoje você tem que engolir o Chico. Flávio, eu acho que vai servir essa atitude do Rodrigo Caio, que merece ser aplaudida, mais do que ser aplaudida, merece criar-se um troféu com o nome do Rodrigo Caio, pelo caráter que ele teve, pela personalidade que ele demonstrou de informar o árbitro que o Jô não tinha feito nada, e a partir de agora, pelo menos, diminuir a safadeza do jogador de futebol ou de quem pratica o futebol, não necessariamente o jogador de futebol. Porque mais do que aquele cartão no momento, significava aquele cartão a suspensão do Jô para o jogo da volta. Ele não teria o Jô como adversário. Então, nem na sequência do jogo, né, de hoje. Já não teria. Hoje continuaria. Poderia até ser expulso na sequência do jogo, mas ele não teria o Jô no segundo jogo. Então, não sei se isso passou na cabeça dele no momento, mas a atitude dele merece ser aplaudida, merece ser enaltecida e, acima de tudo, merece criar-se daí em diante uma linha divisória, porque no próprio jogo, o que nós tivemos de jogador mau caráter, simulando falta, simulando agressão, foi um festival. Então, que sirva que a imprensa dê bastante destaque para essa atitude do Rodrigo Caio, para diminuir a safadeza, porque só no Brasil que a gente vê um comportamento safado de jogador de futebol, de técnico de futebol, de integrante de comissão técnica, só no Brasil.
Eu sei que é reflexo do que nós temos na sociedade, né? Quem pratica futebol é o cidadão, né? Que está viciado com safadeza. Mas essa atitude do Rodrigo Caio merece ser enaltecida pelo caráter dele, a atitude que ele teve. Legal, olha, é claro que o jogo acabou agora, nós estamos acabando de preparar o material para mostrar para você. 2 minutos, da segunda onda aí, foi jogo de pay-per-view, você que não pagou, então você vai ver os gols já, em 2 minutos. Dá tempo do Chico fazer o primeiro comentário, só rapidinho, Chico, para a gente poder já deixar no pontinho e depois você vai deitar e rolar, obviamente. Acabou, Chico? Acabou. Final é Corinthians e Ponte Preta. Ô, calma. Acabou. Não, fale pela sua parte. Ó, fale pela sua parte. Acabou. Nem Palmeiras, nem São Paulo vão chegar. Nem Palmeiras, nem São Paulo. O São Paulo já vai perder do Cruzeiro no meio da semana. Aí não sei não se o Rogério Ceni não cai. E o nosso querido Eduardo, né? O Eduardo Batista, ele tem que entender que ele está no Palmeiras. Ele não está num time pequeno ou num time que não tem elenco. Ele está no Palmeiras. Enquanto ele não entender isso, o Palmeiras vai continuar tendo derrotas como essa que todo mundo viu. Então, a final já é Corinthians e Palmeiras. Aliás, Corinthians e Ponte Preta. Ponte Preta. Palmeiras não recupera nem a pau. Não recupera nem a pau. Esquece. Vai ganhar de 1-0, 2-0, 2-1, mas não ganha de 4 como precisa ganhar para não levar para a penalidade máxima. Esquece. Só no Barcelona. A não ser que o juiz, como hoje, né? Depois o Godoy comenta, teve 2 pênaltis a favor da Ponte Preta, não deu nenhum. Quer dizer, só se for isso. Agora, para pegar o Corinthians, se cuide, que o Carille implantou o espírito do 11 Caldas do Corinthians. Sabe o 11 Caldas? Sei. Aquele time sem vergonha. Que ganhou foi campeão da Libertadores. Perdendo fora e ganhando em casa. E levando tudo para os pênaltis. É o Corinthians. O Corinthians é um time assim. Mas é um time competitivo. E sabe matar o jogo quando precisa. E vou dizer uma coisa para você. A maior contratação de todos os tempos, dos últimos tempos que o Corinthians fez, foi o Jô. Eu critiquei uma barbaridade quando o Jô chegou. Falei, pô, esse cara aí tomava todas, também bonzaço, agora vai me aparecer lá no Corinthians. E de repente ele se recuperou, calou a minha boca, calou a boca de todo mundo e virou o Mr. Clássico. Só faz gol em clássico. God of Clássico. O negócio melhor assim, God of Clássico. Dos clássicos. É impressionante o aproveitamento do Jô diante de jogos importantes. Então, tiro o meu chapéu pro Jô e calo minha boca, não falo mais nada. Ô Rudy, você é um cara extremamente criativo. Tentamos, na maioria das vezes. Então, o que você já tem na cabeça depois do que se viu? Ouvindo Chico Lang, grande Chico. Você voltou, cara. Roberto Abrão, vou olhar pra essa. Faz tempo que eu não vi aqui na Gazeta. Chico, você está equivocado. Palestra. Eu tenho uma... Peraí, Chico. Agora eu que falo, hein? Vamos nos velhos tempos. Eu te corto e agora você espera. Godoy, uma pesquisinha rápida, antes de você chamar, né? Lá o estádio do São Paulo, Morumbi. Palmeiras passa pela ponte, sim ou não? Anitta, sim ou não? Não, querido Avalone, não. Meu Deus, quem contratou ela, hein? Godoy, sim ou não? É outra queda. Não, Chico, eu vou pular você. Passa. 2-1, Chico, passa o Palmeiras ou a ponte? Palmeiras passa, sim ou não? Não, passa a ponte. Eu voto que passa. Ou seja, vai passar, ganhou a pesquisa. Sim, ganhou. 8 votos a 3. Saindo daqui, viu? Só fazer uma propaganda. Eu vou na família Pimpolini, que é a minha Alameda Santos sem número, que é a minha tratoraria. Como é que fala? Tratoria. Tratoria. Me dá trator. Vai beber um vinhozinho hoje? Exato, aí, estou fora da casinha. Chico, depois daquele remédio que a gente sempre toma. Ó, só lembrando, viu, Godoy, na família Pimpolini tem um nhoque, o temaki de nhoque, Flávio. Temaki de nhoque? Pô, temaki de nhoque não. Por isso, lá também tem a sopa doce. Sopa doce? É uma delícia, viu? Ó, saiu aqui. Com açúcar, macarrão e alface. Família Pimpolini, Alameda Santos, sem número. Vamos pro jogo, vamos pros gols. O Corinthians venceu a primeira jogando no Morumbi. Vamos lá. Arroz com giló. Fagner. Ali a opção é o Jadson.
Fez o toque para o Romero, viu a passagem, olha o Corinthians chegando! E quase que o Fagner conseguiu finalizar. Na primeira vez que chegou o Corinthians com perigo, isso com 3 minutos de jogo. Aí no Rodriguinho, tem o domínio, pode até bater pro gol se quiser. Ajeitou pro Romero, bela tabela, sobrou pro Jadson, ele bate bem, Renan! Uma bela defesa do goleiro São Paulino no chute do Jadson. E aí deu certo, hein? Olha o Jô, pro Rodriguinho. Aí do Rodriguinho, o Jô foi lançado na cara do gol do Corinthians. Aos 20 minutos, ele, o rei dos clássicos, abre o placar no estádio do Morumbi. Aí tenta o Thiago Mendes. Vai arriscar a batida, Cássio soltou, tira a zaga do Corinthians. E aí vem São Paulo. Olha o cruzamento, prato livre, mandou para fora. Dominou o Rodriguinho. Aí do Rodriguinho, bateu pro gol do Corinthians. Aos 47 minutos, Rodriguinho marca. Michael, tem 3 do São Paulo na área. Saiu o levantamento, tirou a zaga, sobrou para o Gilberto, pode bater. Ele se jogou. Ele nem reclamou um pênalti. Cleiton. É do Cleiton, ganhou do Jusilei. Dali fez o toque para o Jô. Do Jô para o Rodriguinho. Vai arriscar dali, Rodriguinho! Vem São Paulo. O momento é bom para o São Paulo. Dali vai pintar cruzamento, passou por todo mundo e a bola para fora. A bola ficou de graça para o Jusilei. Dali para o Thiago Mendes, ele bate bem, mandou para fora. Daqui a pouco a gente mostra mais detalhes, os lances polêmicos. Vamos ao Morumbi, Osmar Garrafa e a entrevista do Carille. A atenção dos jogadores em campo, mesmo com o desgaste dos jogos. Como que você conseguiu, nesse clássico, deixar os jogadores concentrados nesse nível? É isso, Flávio. Nesse exato momento começou a entrevista coletiva do técnico do Corinthians, Fábio Carille. Vamos acompanhar aqui o técnico do Corinthians. Desde o começo, a concentração deles é muito alta, muito grande, desde o entendimento, querendo saber o porquê fazer as coisas lá na Flórida, e a gente já com uma linha de trabalho bem determinada. A gente sabe que no futebol as coisas demoram um pouco, não é do dia para a noite. E no início do ano fizemos partidas boas, partidas ruins, que é normal para um grupo novo oscilar. E a gente está crescendo no momento certo, né? No momento certo. Um jogo ruim contra o Botafogo em casa, onde a responsabilidade era toda nossa. Depois sair lá em Porto Alegre, fazer um outro grande jogo e vir para um clássico aqui contra o São Paulo na sua casa. E a gente confirmar essa semana maravilhosa. A outra... O Rodriguinho teve gripe desde quinta-feira, reclamando, sendo medicado. A gente sabia que não ia suportar os 90 minutos. E o Jadson esperar os exames para ver o que é. É mês de entrega de todos, podendo chegar a 9 decisões. Então é cuidado, descanso, para estar intenso nos jogos. Boa noite, Carille. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Rodriguinho, mas mais também da forma como ele joga, porque você estava no Corinthians já na comissão técnica quando ele chegou para ser um coadjuvante de um time que tinha grandes jogadores. E aí você acompanhou bem de perto a transformação dele para um protagonista, né? Hoje ele é um dos principais jogadores do teu time. Hoje ele fez, mesmo sem estar 100%, uma assistência, um belo gol, comandou o time, com as limitações que o Jadson também apresentou. Então eu queria que você falasse um pouco como é ter o Rodriguinho e como é que você enxerga o crescimento dele de coadjuvante para protagonista. Eu considero o Rodriguinho o melhor jogador do segundo semestre do ano passado já do Corinthians. O Rodriguinho passou por aquele processo que faltou para alguns jogadores. Se destacou muito no América Mineiro, em Bragantino, fazendo grandes jogos, e o Corinthians foi buscá-lo.
e teve a paciência, já tinha um grupo formado, ele foi entrando aos poucos. Lembro que ele jogou aquele jogo dos 3-0 lá em Minas, no lugar do Elias, e jogou muito. E o ano passado, com todas as mudanças, ele chamou a responsabilidade e foi um grande jogador. A gente já sabia desse potencial e desenvolveu. Né? Conheceu bem o que é a casa, conheceu bem o que é o Corinthians, que eu acho muito importante. E eu vou recuperar ainda esses outros jogadores, gente. Pode acreditar. Pode acreditar. Todos esses jogadores que chegaram ano passado e foram criticados por isso, por ter ido para campo muito rápido, pode ter certeza e acreditar que a gente vai recuperar. Carilli aqui, tudo bem? 2 perguntas, se me permite. Uma, eu queria que você falasse do desempenho do Jô, que, embora não esteja lá em cima na tabela da artilharia, marcou em todos os clássicos que disputou esse ano. E um lance que teve a ver com o Jô, é a segunda pergunta, o que você achou do fair play do Rodrigo Caio, que chamou a atenção de muita gente? O Jô é um pivô, jogador de área, desde que quando começou a trabalhar com a gente o ano passado, a gente já viu que tinha um poder de finalização muito grande, jogador experiente, que já chegou numa Copa do Mundo, jogou na Inglaterra, e a gente sabe que do potencial e está ajudando muito no dia a dia e está sendo premiado. Que legal essa postura do Rodrigo Caio dentro do futebol brasileiro, gente. Que legal, né? Lembro que o Tite cobrava tanto para não ser malandro, e num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. O futebol precisa disso. Não adianta ser malandro. Não adianta. Com malandragem você vai só até ali. Não termina. Tá? Meus parabéns pela atitude dele. Fábio, eu queria saber, por favor, se essa postura do Corinthians de deixar a posse com o adversário, de ter calma, de ter paciência, é uma atitude desse time do Corinthians ou é uma atitude de jogar fora de casa? Eu não tenho os números, mas eu acho que o primeiro tempo, não sei se o São Paulo teve mais do que nós, não. A gente trocou muito a bola no primeiro tempo, muito. Viramos para 2-0, depois era normal mesmo que o adversário crescesse no segundo tempo, jogando na sua casa, empurrando o nosso time para trás. Parabenizar também a atitude do Rogério, de abrir mesmo o time e tentar buscar o resultado. Mas fora de casa, primeiro tempo, principalmente se a gente não foi superior ao São Paulo na posse, chegou muito perto. Fábio, primeiramente boa noite. 2 questões, por gentileza. Subiu o Corinthians de fato, que não prometia títulos, mas sim uma equipe bem taticamente, né, dentro de campo. Você chegou dentro desse seu objetivo nesta reta final de Campeonato Paulista? E a outra questão, a sua equipe está cascuda para ser campeã? Eu lembro que a semana passada eu dei 25% para cada um de conquista. Eu lembro que no jogo contra o Palmeiras eu trouxe a responsabilidade para nós também. Eu não sei se a gente vai ser campeão, mas na minha apresentação, dia 22 de dezembro, na primeira coletiva, falei de organização e de entrega. Isso não vai faltar. O que vai acontecer ali na frente eu não sei, mas isso não vai faltar. Carilli, boa noite, à sua direita aqui no fundo. A Ponte hoje fez 3-0 no Palmeiras, abriu uma boa vantagem e decide a vaga na casa do adversário. O Corinthians fez uma vantagem de 2-0, mas decide em casa, na Arena. Qual é o tamanho da vantagem que você leva hoje daqui para a Arena Itaquera? Muito grande, sim. Fizemos muito bem a primeira parte, mas temos que fazer bem a segunda. Respeitar a grandeza do São Paulo, respeitar a equipe do São Paulo e seus jogadores e fazer um grande jogo no domingo em casa também para a gente carimbar essa vantagem que foi construída hoje. Foi isso que eu já falei no final do jogo. Semana que saímos em 2 jogos fora de casa, mata-mata. Construímos uma pequena vantagem lá contra o Inter. Construímos uma vantagem hoje. É semana que a gente não pode entregar de mão beijada de jeito nenhum. Mesma entrega, mesma vontade, mesma organização para a gente fechar a semana bem. Carilli, boa noite. Embora o Corinthians tenha uma grande consistência defensiva e mostrou isso principalmente no segundo tempo, em que o São Paulo pressionou bastante, eu queria saber se esse segundo tempo, com o São Paulo pressionando mais e o Corinthians até, porque o Jadson saiu, enfim, acabou chegando um pouco mais na área adversária, esse tipo de situação é natural da proposta de jogo, por estar jogando fora de casa pelo tamanho do jogo, ou isso ainda é o tipo de coisa que você se preocupa para tentar ajustar, para tentar fazer, de repente, 2 tempos mais equilibrados? Aí, portanto, a entrevista, ou parte da entrevista coletiva
coletiva do técnico Fábio Carilli e a gente avisa que ao término desta coletiva, Flávio, o técnico Fábio Carilli vai participar conosco ao vivo no Mesa Redonda Futebol Debate. Ao término dessa entrevista, antes da entrevista do Rogério Ceni, o Fábio Carilli bate um papo conosco. Tá certo, Flávio? Fazer esse último passe bem chegando. Tá correto. As perguntas começam a se repetir, como é uma coisa absolutamente natural, né? E a gente nota uma consistência de ideias do Carilli. Muito claro aquilo que ele pensa. Você pode concordar ou não concordar, mas ele tem ideias claras. O que pensaria Aguinaldo Timóteo disso? Olha, menina, prazer enorme. Godoy, velhos tempos, hein, menina? Saudades. Cantei muito pra Godoy. Muito pra Godoy. E eu vou fazer uma homenagem a todos os corintianos. Com a minha voz gostosa, Chica, vou falar pra você está cada dia mais linda. Obrigado. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Nossa, que charme. Olha aqui, Gogó. Nossa. Tá lembrado, né? Tô lembrando. Eternamente. Que garganta. Dentro dos nossos corações. Godoy, apareça lá na Bela Vista a qualquer hora. Beijo, Aguinaldo Timóteo, que eu passei o troco. Legal. O humorista é esse, ele bate e depois, abraço, eu passei uma trollada aqui. Você não quer brigar com ele, você só tá brincando, claro. Até porque brigar com ele é duro. É verdade, eu dou na cara. Gonçalves sabe disso, o zagueiro do Botafogo. Eu louco. Dei muito nele. Eu aqui sabe, mano. Ele adora uma porrada. Eu passei uma trollada, que é o trote, né? A molecada chama trollada. Eu liguei, imitei o Bolsonaro e liguei pro Aguinaldo. E ele conversou uns 15 minutos comigo. Você era o Bolsonaro? Com certeza. Como foi? Conta a história. Tá ok, já é aí, Bolsonaro. Valeu. Ô, Flávio, antes de mais nada aí, né? Eu quero dizer que eu sou afim da paz, né? É verdade. É verdade. Eu acho que a gente tem que pegar o bandido e pacificamente executar o vagabundo, mas na paz, sem violência. Por isso que eu sou a favor da pena de morte com prisão perpétua. Que é pro vagabundo morrer e continuar preso mesmo assim. Quem é espírita sabe que é melhor garantir, tá vendo? Aí eu liguei e o Aguinaldo conversou comigo uns 15 minutos. E no final eu falei, Aguinaldo, tô com a minha esposa aqui. O Bolsonaro conversa comigo direto no WhatsApp, ele gosta da imitação, e eu não sei o nome da esposa dele. Aí eu falei, minha esposa Roberta. Aí ele falou, menino, ela está do seu lado? Tá aqui do lado, aqui, canta uma música pra ela. Então põe ela no Viva Voz aí. Aí ele cantou, sonhar contigo por toda a vida. E você não sabe o que aconteceu, vocês três aqui, Anitta, desculpa. Obrigada, e Cleide, que está aqui espiritualmente, por enquanto. Ele, o Aguinaldo e o Bolsonaro viraram amigo por minha culpa. Depois disso. Eu não sei se eu fiz um bem ou mal ao Brasil. Mas assim, só que é o seguinte, uma coisa que eu não gostei, viu? Pode ser bom. Uma coisa que eu não gostei, viu, Rudi? Na verdade, eu não gostei. É que já falaram que o Palmeiras está eliminado. O seu Zé Roberto não está eliminado. Pelo amor de Deus! Bate no peito e fala o Palmeiras é grande. Pelo amor de Deus, me deixaram na lateral esquerda para marcar o menino Cleiton. Eu não aguento mais correr no tempo essa idade. Outra coisa, eu vou falar uma coisa para você, Godoy. O jogo vai ser sábado às 9 da noite. E todo mundo sabe que eu tomo minha sopa às 8 e vou dormir. Pelo amor de Deus, às 9 eu já não vejo direito. Muda o jogo pra tarde, pelo amor de Deus. E o Egídio também, que é amigo meu. Só dá um tempinho, porque tá o cara do jogo. O cara do jogo. Quem sou eu, né? Osmar Garrafa, vamos lá. Garrafa. Ué, caiu? Gavine, vamos lá, Gavine. Gavine? Alô? Alô, Gavine. Alô? Caiu a linha? Faz uma ligação espiritual. Parece que sim. Quando eu falei o cara do jogo, é porque o Rodrigo Caio tá dando uma entrevista agora. Por isso que eu falei o cara do jogo. Apesar da derrota, a atitude dele foi muito legal.
Todo mundo gostou. E então o Egídio? Não, o Egídio é um cara muito bacana, amigo meu. Ele só fala, irmão, de verdade, irmão. Pô, irmão, aí, Justin, irmão, usou minha camisa no jogo, irmão. Valeu, irmão, de verdade, irmão. Prazer enorme, irmão. Tá aqui com vocês, irmão. Jogando no Palmeiras. Pelo amor de Deus, cala a boca, Egídio! Valeu, irmão. Agora, tem um cara que eu gosto de fazer, eu vou cortar aqui. Porque eu sou de casa já aqui. Se não é, se chamar, se der certinho lá, a gente, claro, lógico. Que é um amigo seu de rádio, que é o Vampeta. O Vampeta tem umas histórias que nem ele acredita. Mas são verdadeiras. Contar a história do sangue, eu história aí, né? Tava uma vez, né? Tava eu, né? Marcelinho, né? Ricardinho, né? Aí tava lá em Campinas, né? Aí essa história aí, o Ricão, né? Ricão tava lá também, né? Ricão, não sei se você sabe, Ricão tem uma madeirada grande, né? A coisa que quando ele sai, a coisa grande, né? Aí essa história aí, tava passando uma espaçonave, né? Essa história é verdade, né? Tava passando, o Ricão tava nu, né? Aí quando ele viu, tava uma cerveja aí, mas só um de cerveja aqui. Aí quando ele viu a mulher gostosa passando, né? A espaçonave dele fez... Pegou na espaçonave e derrubou, explodiu toda a cidade. Acredita nessa história aí? Aconteceu comigo mesmo. De nada, um rolo. Ô, seu Chico Lang, aproveitando o fair play, daqui a pouco a gente vai ouvir o Rodrigo Caio e tal. O senhor não vai dizer, antes que o Godoy diga, que o Jô estava impedido no primeiro gol, não? Não, porque não estava. Como não estava? Não estava. Como não estava? Que cara de pau. É aquilo que o Godoy vive dizendo. É um impedimento de TV. Não é um impedimento que vale, é um impedimento de TV. Né? Então, para mim foi uma jogada correta. Tanto é verdade que antes de ser lançado ele realmente estava, mas quando ele percebeu que ia ser lançado, ele dá um passo para trás, fica no meio dos backs do São Paulo, aí ele é lançado. Então não tem mais impedimento. Depois o Godoy esclarece isso. Vou ver se agora a gente consegue falar com o Morumbi. Garrafa. A cara É isso, Flávio. Gentilmente agradecendo a assessoria de imprensa do Corinthians, o Denis, Haddad. Estamos aqui com o técnico vitorioso, o técnico Fábio Carilli. Promessa é dívida. O Fábio ontem ajeitou com a gente através da assessoria que participaria do Mesa Redonda. Aqui ele está e não poderia estar da melhor forma, né, Fábio? Com o Corinthians abrindo uma grande vantagem, como você disse há pouco em entrevista coletiva. E mais, você disse na apresentação, eu estava lá no Parque São Jorge, que o seu Corinthians ia ser muito organizado. A primeira parte que você prometeu, você cumpriu, porque se tem um time organizado hoje, ou pelo menos na partida de hoje, foi o Corinthians. Boa noite. Desculpa, quem está lá? Flávio, Chico, Vanderlei, Godoy, Vanderlei, mais algum convidado? Já o Flávio te passa quem está no estúdio, que eu estou sem um retorno aqui. Mas enfim, o Carilli está deixando boa noite para os apresentadores e os convidados. É isso, né, Carilli? Boa noite a todos vocês. Quero agradecer o dia que eu fui aí. Muito bem recebido por vocês. E é isso. Desde o início, sempre falei que ia ser uma equipe de muita entrega, que foi cobrado muito ano passado do nossa equipe, da questão da entrega, que é a cara do Corinthians e organização. E eles compraram a ideia desde a pré-temporada e a gente está muito satisfeito com tudo que está acontecendo. Muito ainda para crescer, mas bastante satisfeito. Antes de te colocar na roda com o pessoal do estúdio, com o Chico e o Vanderlei, tá certo, o Vanderlei não está hoje no nosso estúdio. Mas enfim, até na entrevista coletiva você falava do aproveitamento de jogadores que são experientes e não estão muito bem, entre aspas, com a torcida, não estão sendo aproveitados, mas você disse que vai recuperar esses jogadores, como Giovanni Augusto, Guilherme, é a intenção recuperar, pôr esses jogadores no mesmo contexto que os demais. Fala um pouquinho mais desse trabalho que você pretende fazer com o Guilherme, com o Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, que são peças das mais experientes para um time de garotos que você tem. Sim, acredito muito na recuperação desses atletas, primeiro pelo interesse deles. No último jogo, o Marquinhos Gabriel já participou e teve uma participação ótima. 3 lances de gols que nós criamos lá com o Romero, o Michael e depois a penalidade lá no Romero, que pode se discutir sobre ela. Foi lances com o Marquinhos, que o Marquinhos criou, um jogador de muito potencial. Giovanni ficou 18 minutos em campo e deu uma resposta maravilhosa, e o Guilherme, a gente sabe a sua qualidade técnica. Dando atenção para eles
igual a todos. É assim que eu vou recuperar esses atletas. Carille, por gentileza, coloca essa escuta. Aí o Flávio vai te passar um raio-x lá de como estão os nossos estúdios na Avenida Paulista. O técnico do Corinthians, o técnico vitorioso no Clássico, Flávio, participa conosco ao vivo aqui, direto do estádio do Morumbi, no Mesa Redonda Futebol Debate. Flávio. Ótimo, um prazer enorme falar com o Fábio Carille, que também nos deixou uma impressão extraordinária, uma pessoa muito legal. Carille, você falou de uma definição tática que você está colocando no seu time, você acertou a primeira defesa e agora a gente nota que você está soltando mais o teu meio campo. Você trabalhava inicialmente no 4-1-4-1. Quantas variações você pretende fazer? Você já está partindo para outras opções? O que você pode falar para a gente? Ô Flávio, prazer estar falando com você. É isso mesmo, não adianta a gente querer chegar e abraçar tudo, a gente não consegue, então foi por setores. Primeiro o setor defensivo, que a gente falhou muito ano passado, e agora a gente partindo, liberando mais a equipe para o ataque. Já foi assim contra o Inter, criamos várias chances lá contra o Inter, e aqui contra o São Paulo hoje, principalmente no primeiro tempo. Essa é a ideia e a gente tem muito que crescer ainda. Chico Lang pergunta para o Fábio Carille. Fábio Carille, é um prazer falar com você. É um orgulho para o corintiano saber que realmente o time se aprumou de novo, né? A gente não substituir o Tite não é fácil para ninguém, e você está fazendo isso com uma extrema facilidade, vamos dizer assim, até facilidade. Porque como você falou, você foi muito inteligente, você começou a acertar o time por setor, e o primeiro setor acertado foi a defesa. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta específica. Por que entrou o Cleiton e não entrou o nosso querido Pedrinho Zumbi, que a gente quer tanto ele no time, a torcida do Corinthians chora, querendo Pedrinho Zumbi, grande Pedrinho, que a gente gostaria de ver jogando. Por que ele não entrou hoje no lugar do Cleiton, meu querido Fábio Carille? Ô Chico, boa noite. Pedrinho é um jogador de muito talento, que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, escolher um pouquinho os jogos para colocar. Jogo muito pegado, jogo de bastante contato, ele vai sofrer ainda. A gente está tendo esse cuidado com esse atleta. Já colocamos ele aqui no Clássico contra o São Paulo, quando empatamos 1-1, ele começou o jogo. E a gente está sendo cuidados para colocar no jogo certo, para ele começar a desenvolver e pegando experiência aos poucos. Mas pode ter certeza que esse jogador vai dar uma resposta muito grande ainda para todos nós. Godoy, sua pergunta para o técnico corintiano, que saiu com uma vantagem muito legal no jogo de hoje. Mais uma vez, boa noite, Fábio. Meu agradecimento por você proporcionar essa situação de conversar com o nosso repórter e atender a solicitação do Mesa Redonda. Duas situações que aconteceram com o seu time, Fábio. Aquela expulsão indevida do Gabriel e a atitude do Rodrigo Caio hoje, salvando o jogo de um cartão imerecido. Até que ponto você pretende colocar nos seus jogadores, transferir para os seus jogadores, contaminar os seus jogadores com o seu caráter, para que eles consigam jogar, vencer decentemente, honestamente, se é que é possível, em jogo de futebol, Fábio? Boa noite, Godoy. É possível sim, Godoy. É possível. Eu tento já trazer isso para os meus atletas. Não é muito fácil, mas é possível. Teve um lance do Gabriel, não sei se foi contra o Botafogo ou o Inter de Porto Alegre agora, que ele ganhou a bola, podia entrar dentro da área com ela e se jogou. Foi no jogo contra o Botafogo. Parabenizei o Marcelo, árbitro, e chamei a atenção. Não queira dar uma desperto. Poderia ter entrado com a bola dentro da área e a gente ter proporcionado mais uma oportunidade de gol, e talvez quis dar uma de malandro ali. Dá para ser sim. Não é fácil, mas dá para ser sim. Rita Pasques, a sua pergunta para o técnico
Fábio Carilli, ganhador do clássico, que terminou agora há pouquinho, 2-0 para o Corinthians. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Carilli. Queria saber se, eu sei que você estava no trâmite do jogo, mas se você conseguiu ver alguma coisa da partida entre a Ponte Preta e o Palmeiras. E, bom, ao que tudo indica, a Ponte já está classificada. Se você tem alguma expectativa desse encontro entre Corinthians e Ponte Preta. Anitta, boa noite. Não concordo com essa colocação de que a Ponte está classificada e nem de que nós estamos classificados, não. Foi feita uma primeira parte muito importante, tanto pela Ponte em casa como por nós aqui, mas tem mais 90 minutos. Futebol, a gente já viu muita coisa. Em cima da tua pergunta, assisti sim os 30 primeiros minutos. Nós saímos 20 para 5 do CT para vir aqui para o estádio do Morumbi. Então assisti os 30 primeiros minutos do jogo. Billy, você sabe que futebol tem tudo a ver com diversão, com coisa legal. E nós estamos com um genial humorista aqui. E ele vai te mandar um abraço como se fosse um grande amigo seu. É o Rudy Landucci que está falando, mas na verdade é outra pessoa que vai mandar um abraço para você, personalizada nele. Pois não, seu Rudy? Primeiro eu queria dizer a Carilli que eu respeito você como respeitador que merece o respeito. De quem respeita? O respeitador. Carilli, é um prazer enorme falar contigo. O monstro que tu virou é um orgulho do meu coração. Eu lembro que uma vez precisávamos virar um jogo por 2-0. Tu me perguntou, Adenor, o que faremos? E eu falei, quando uma gota cai na água gelada, ela faz chuar. Saímos e viramos. Tu lembra disso? Tu lembra, Carilli? Tu lembra, Carilli? Boa noite, obrigado aí pelo carinho. Tá? Boa noite mesmo, muito obrigado. Legal. E você tem falado com o Tite mesmo nos últimos dias? Como é que é essa relação com o cara que te projetou, que você se espelha, que você afirmou pra gente? Você tem falado com ele, o Carilli? Falo sempre com ele, mas pouco falo de futebol. Muito pouco. A gente sabe como o Tite é, e eu sei todas as respostas que ele pode me dar, que é o dia a dia que mostra. Aprendi bastante com ele, trago muitas coisas que eu aprendi com o Tite. Ô Flávio, eu preciso liberar o Carilli. Uma última pergunta aí do estúdio para o técnico do Corinthians, que gentilmente participa conosco aqui no Mesa Redonda. Fábio Carilli vai lá também saborear um pouquinho dessa vitória e já pensar no Internacional no próximo meio de semana, Flávio. E é exatamente em cima disso. Dá para o time suportar esse jogo clássico? Você vai segurar alguns jogadores para o meio de semana, segurar para o final de semana? Qual é o seu projeto? É claro que acabou agora o trabalho, mas é claro também que você já deve ter pelo menos uma ideia do que pretende fazer. Flávio, eu estou olhando jogo a jogo, esperando jogo a jogo. Amanhã ainda, na terça-feira, esses jogadores vão se apresentar, que vão dar perto de 48 horas para saber. Eu vou com força máxima, só vou tirar se acaso o departamento médico, o departamento físico me falar algo igual aconteceu a semana passada com Jadson e Jô, de não poderem jogar lá em Porto Alegre, mas é força máxima, mas só na terça-feira nós definiremos. Legal, muito obrigado. Obrigado, Carilli, obrigado pela atenção com o Mesa Redonda. O Garrafa volta daqui a pouco. Qualquer dia a gente quer te receber novamente aqui, viu? Muito obrigado. Legal. Nosso agradecimento, e o Osmar Garrafa volta já, hein? Tem muita coisa de lá, inclusive a entrevista do Rogério Ceni, que é uma entrevista sempre muito esperada, né? Demora um pouquinho, mas é muito esperada. Literalmente esperada. Literalmente esperada. É igual gestação de elefante. É mais demorado do que julgamento de político no STF. O Godoy, você será o Rodrigo Caio e dirá que o Jô estava impedido? Esse impedimento do Jô é aquele impedimento que é comprovado eletronicamente. Eletronicamente ficou comprovado. Agora, nós não podemos esquecer que o eletronicamente é manipulado pelo ser humano. Vamos voltar lá? Já a gente entra em detalhes. Gavini, quem está com você?
Rodriguinho está por aqui, autor do passe para o gol do Jô e autor do segundo gol corintiano. Primeiro, a gente saiu muito feliz, né, do que conseguimos fazer hoje aqui. Nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. A equipe São Paulo é uma equipe que ataca muito bem, né? A gente veio muito concentrado para a partida, conseguimos um resultado importantíssimo para a gente levar essa vantagem para nossa casa, né? E agora é convocar todo mundo para ir ao jogo, fazer o nosso caldeirão, para que a gente possa passar de fase. Os 2 gols com participação sua, você se recuperando uma gripe que teve nessa semana, como é que foi essa partida individualmente para você? Olha, foi especial, viu? Meu primeiro gol em clássico também, consegui achar primeiro aquela bola pro Jô ali que a gente fez 1-0. E depois fazer o meu gol, né? Então, pra mim, uma das melhores partidas pra mim em clássico. A semifinal tá definida, Rodriguinho? Não tem nada definido, né? Ainda tem outro jogo. Futebol sempre reserva surpresas. A gente vai trabalhar para que isso não aconteça. Agora, você tem pra falar daquele lance com o Jô que ele não tomou o cartão? Eu falei pra ele até na hora, né? Falei, parabéns, né? O futebol tá precisando disso mesmo. Sinceridade, né? Não precisa... levar vantagem em cima de malandragem, né? Ele foi muito correto, uma atitude exemplar. Agora, Rodriguinho, você está se tornando especialista nesse chute de fora da área, né? Não foi o primeiro gol que você fez assim e quase sai um outro no segundo tempo, né? Uma arma ali, né, que a gente procura usar. Espero até poder fazer mais isso, né? Poder acertar mais vezes. Fiquei muito feliz ali que a bola conseguiu entrar no cantinho. Agora, uma coisa que me chama a atenção, quando o Corinthians está ali sendo pressionado, ele acaba fechando a frente da área, né? Acaba sobrando o lado do campo e o São Paulo acabou cruzando muito a bola. Para não sobrar esse tipo de lance também para o adversário, você teve qualidade para fazer, mas para não sobrar para eles também um lance na frente do gol, é isso, né? A gente procura fechar bastante o funil ali, né, que a gente chama, para que a equipe não possa finalizar, porque são bolas perigosas, né? E a gente acabou deixando a equipe de São Paulo cruzar bastante, mas fomos efetivos em tirar as bolas da área. O que você imagina agora para essa semana? Tem o segundo jogo, 2 bons resultados, né? Um empate lá em Porto Alegre, o Corinthians jogando bem, não pode ser desprezado, como vantagem, e agora esse 2-0 contra o São Paulo. O que você está esperando nesses 2 próximos jogos? Como você acha que o time tem que trabalhar isso? O povo está bem o suficiente para jogar todos os jogos sem precisar poupar ninguém? Sim, né? A gente tem que estar focado, não deixar em nenhum momento subir a cabeça esses resultados que foram bons, para que não haja nenhuma surpresa, né? Primeiro o jogo contra o Inter, né? Vai ser difícil porque a gente vai ter que sair para o jogo também, né? Temos que propor o jogo dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos, com fé em Deus, conseguir uma vitória, para nos deixar com mais confiança ainda, para no domingo a gente selar nossa classificação. E o jogo de volta contra o São Paulo na Arena Corinthians, acho que a característica vai ser parecida? O São Paulo vai ter mais a bola ou muda um pouco pelo fato do Corinthians jogar em casa? Primeiro a gente vai ver o que o Fábio pensa, né, a respeito, mas eu acho que dentro da nossa casa nós temos que pressionar um pouco mais, mas a gente vai esperar para ver que estratégia vamos adotar. Legal. Obrigado ao jogador da equipe corintiana que conseguiu fazer aí, deu passe para o gol, fez um outro gol, conseguiu um resultado importante e falou sobre a atitude do Rodrigo Caio. Um pouquinho antes, o Flávio chegou a chamar a gente aqui, mas nós tivemos um probleminha técnico, não pudemos trazer a entrevista do Rodrigo Caio ao vivo, só que eu queria registrar o que disse o Rodrigo Caio quando saiu daqui. Ele passou rapidamente, estava um pouco incomodado, irritado com esse assunto quando foi perguntado. Eu acredito que ele acabou sendo cobrado, seja por redes sociais ou até por alguém do clube, pelo fato de ter liberado um jogador importante do Corinthians de uma suspensão. Então ele tocou muito pouco no assunto. Ele disse apenas que fez o que ele achou que devia ter feito. E a única coisa que ele disse para o juiz que foi ele que tocou no goleiro Renan. Então teve uma atitude bacana, mas não saiu muito feliz com ela. Talvez esteja sendo cobrado por torcedor, enfim. Não saiu muito feliz, claro que com a derrota e também com esse assunto. Flávio, daqui a pouco voltamos aqui com mais da Zona Mista e dos personagens de São Paulo e Corinthians. Osmar Garrafa está em outro ponto, vamos voltar lá ao Morumbi, ficar aí no Morumbi. Osmar Garrafa, é você. Já voltamos aqui à sala de imprensa do São Paulo Futebol Clube, aguardando a presença do técnico Rogério Ceni, que, como disse, demora aí cerca de 40, 50 minutos e às vezes até 1 hora para conceder a entrevista coletiva. E do lado externo do estádio do Morumbi já há um aglomerado de torcedores do São Paulo se manifestando. Deixa eu aproveitar aqui o nosso Celso Cardoso.
que narrou, né? Há pouco a gente acompanhou os melhores momentos aqui dessa vitória do Corinthians 2-0 e o Celso também deu uma checada lá fora, já um grupo, uma manifestação pacífica, mais contra os jogadores, obviamente nada contra o Rogério, mas a torcida do São Paulo está se manifestando lá fora e por enquanto de forma passiva, é isso, Celso? Boa noite. Acabou a lua de mel, né? Quando terminou o jogo, a torcida já estava gritando, time sem vergonha, já vaiou o time no intervalo, quer dizer, aquele clima de mito e tudo mais já não é o mesmo em relação ao time do São Paulo. A derrota por 2-0, já tem a derrota pelo Cruzeiro também, então a situação, pela primeira vez o Rogério Ceni vai encontrar uma situação de tensão no clube. Daquilo que se apurou, nada de violência, mas há uma manifestação do lado externo sim. E o discurso é esse, acabou a lua de mel para os jogadores. Exatamente, tanto que o repórter da Silvestre também gravou alguns detalhes e a gente vai mostrar, talvez ainda hoje no Mesa Redonda ou amanhã no Gazeta Esportiva. Tá certo, obrigado ao Celso Cardoso. Essa é a situação de momento, Flávio. Torcida do São Paulo do lado de forma pacífica, se manifestando e contra os jogadores. Acabou a lua de mel. Rogério Ceni, que daqui a pouco fala, está sendo preservado. Mas o São Paulo pode ser eliminado na quarta-feira, pode ser eliminado no domingo, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, pode até se classificar. Enfim, clima quente aqui no Morumbi, Flávio. Já está conosco o técnico ganhador do primeiro jogo, o técnico Gilson Kleina. Boa noite, Gilson. Obrigado por sair de lá daquele clima festivo para atender o nosso convite aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Flávio. Obrigado. Poder rever os amigos aqui é muito legal, os ouvintes da Mesa Redonda, da TV Gazeta, e agradecer teu motorista, que foi muito bem, viu? Que a Anhanguera e a Bandeirantes estão parados e ele Eu fiz um treino, eu que ensinei. Ele foi muito bem. Se eu ensinasse, você não chegava nunca. Verdade. Já pode separar lá em Aparecida do Norte. Foi uma surpresa o resultado. Eu não digo a vitória, claro que você esperava, mas 3-0. Então, Flávio, eu acho assim, que a Ponte Preta ela se comportou muito bem dentro do primeiro jogo e no que nós queríamos dentro da nossa ambição. Se nós entendemos que se a gente quer algum tipo de vantagem, era dentro de casa que nós teríamos que tentar essa vantagem. Então eu entendo que a Ponte Preta foi muito competente, ela foi agressiva, ela com uma intensidade de jogo muito forte, claro, no primeiro início de jogo, tanto é que com 10 minutos nós tínhamos 2 gols. Então encaixou bem a movimentação. A gente sabe que o poderio do Palmeiras tecnicamente é muito forte para fazer o encaixe. A equipe ela se comprometeu o tempo todo. Então essa intensidade fez com que a equipe fosse coesa, fosse segura, e o trabalho fez com que os atletas realmente realizou uma vitória consistente. Daqui a pouco a gente volta do Morumbi, vamos falar com mais alguns jogadores, vamos mostrar a entrevista do Rogério Ceni, mas agora meu coração está pegando fogo. Palmeiras 0, Ponte Preta 3. Até agora eu não acredito. Vamos ver. Luca. Vai avançando o bom jogador da equipe da Ponte Preta. Com Cleison. Pode bater. Cleison de direita. Fernando Braz. Soltou no pé do jogador da Ponte mais uma vez. Tá lá. Gol! Ponte Preta! É da Macaca aqui em Campinas! 3 vezes a Macaca chutou! Na terceira não deu para o Fernando Braz. Agora com menos de 1 minuto de jogo. Temos um gol relâmpago aqui no Moisés Lucarelli. Autorizou o árbitro, partiu Borja com força, Aranha! A resposta do Palmeiras foi quase imediata. O Borja cobrou a falta com muita força e o Aranha foi buscar no cantinho. Luca, de primeira com Cleison. No meio de 3 jogadores tentou o drible. Por baixo Edu Draceno Potka. A condição é legal, pode pintar o segundo. Luca! Gol! Luca! Gol da Ponte Preta aqui no Moisés! E são 2 gols em menos de 8 minutos. A Macaca está com a Macaca. E agora vai ao delírio ali o banco do Palmeiras. Tem agressão, opa! Tem jogador da Ponte caído, o clima fechou, estamos com 16 minutos apenas. Fica no chão o Zé Roberto, também jogador da Ponte no chão.
O árbitro perdeu o controle do jogo. Aí o árbitro dá bronca agora nos reservas de ambas as equipes. Ele disse assim: eu não quero ninguém levantando, senão vou expulsar. Foi isso que ele falou. Já cobrou o Dudu, tá valendo. O William Bigode não teve o domínio. E aí o William preocupa, hein? E vai pintar cartão para jogador do banco ali, ó. Thiago Santos. Ele deu a falta a favor da Ponte Preta. E o cartão para o Fernando Bob. Bob. Com o Cleison, tem espaço. Cleison de longe. No meio para o William. De costas para a marcação, faz uma linda abertura com o Zé Roberto. Na área pede o Dudu, cruzamento, desvio. Contra a própria meta. O Marlon assustou agora o Aranha. E toda a massa ponte pretana, escanteio para o Palmeiras. Linda bola, domina para o Guerra. O cruzamento no meio da área, Borja. Jadson. Com Cleison. Ele é bom de bola esse Cleison, hein? O Zé Roberto escorregou, pode pintar o terceiro gol! Gol! Jefferson! Gol da Ponte Preta! E é 3! É 3-0 para Macaca. No escorregão do Zé Roberto, o Jefferson bateu por baixo do Fernando Praz. E tem espaço para avançar o William Potker, do jeito que ele gosta, na arrancada. No fundo passa o Jefferson, é para ele. Pode pintar o quarto gol, Fernando Praz. Michel Bastos, de primeira com o William. De novo com o Michel. De 3 dedos, o cruzamento, Aranha. Joga a teia, Aranha. Abertura com Cleison, já dominou entrando na área. O cruzamento, Mina quase fez contra. E é contra-ataque para Ponte. Luca com Cleison lá no meio, vai pedindo Elton. Cleison, é pro Elton, lindo passe, pode pintar o quarto. Elton de canhota, Fernando Praz. Aí o levantamento pro Edu Dracena, a bola tá viva, Michel Bastos. Alexandro na marcação, por baixo. E aí o Zé Roberto protegeu, caiu, tá valendo tudo e saiu, Potker. E é escanteio. É apenas escanteio, Potker tá caído, o banco de reservas da Ponte enlouquecido e os jogadores do Palmeiras também porque queriam falta. E vai colocar a bola em jogo o Aranha. Colocou em jogo o Aranha e apita o árbitro. Fim de jogo no Moisés Lucarelli. Um baile, um chocolate. O Palmeiras não viu a cor da bola. 3 para a Ponte Preta. Gols marcados por Jefferson, William Potker, o bruxo, e também pelo Luca. 0 para o Palmeiras. Já vamos falar muito desse jogo, é claro, mas voltamos para o Morumbi. Gavini com Jô. Vamos lá. Mais um passo que é chegar até o fim. Mas alguma coisa acontece no clássico, não é possível. Mais um gol em clássico. É isso, Jô falando, vamos ouvi-lo. É um jogo bom, é um jogo que é gostoso de jogar, tá todo mundo de olho. Eu sempre peço a Deus sabedoria, né, cara, para poder, normalmente nos jogos, eu tô tendo 2 oportunidades, uma oportunidade eu tô conseguindo fazer, mas não é porque é clássico, mas é jogo bom de fazer gol. Ô, João, só uma questão. Em terra de argentino e colombiano, quem manda é o brasileiro? Cara, como eu falei, eu deixo pra imprensa fazer essas brincadeiras, eu respeito todos, né, cara? A gente vem trabalhando com a nossa humildade e é assim que a gente tem que ser, né? Com humildade a gente vai chegando, vai crescendo e vai se tornando um time forte. Ô João, por favor, queria que você falasse sobre o fair play do Rodrigo Caio, que você iria tomar um amarelo ali, quer dizer, você tomou um amarelo, aí ele avisou o juiz que não houve falta, o juiz voltou atrás e o amarelo te tiraria do próximo jogo, né? O que você achou da atitude do Rodrigo? Cara, 2 situações
inéditas, né, acho que no futebol, né? Primeiro, uma da hombridade do Rodrigo Caio de realmente assumir que não foi eu que pisei na situação ali na jogada, foi ele que pisou no Renan, né? E ele teve essa atitude de homem de caráter, né? Que vale mais que qualquer título, qualquer vantagem em cima do adversário. Então isso conta muito, cara. Foi um passo que ele deu muito importante dentro do esporte em si, né? Pelo menos aqui no Brasil, acho que eu particularmente nunca presenciei uma situação dessa, então ele está de parabéns, né? E o árbitro também está de parabéns de ter voltado, ter voltado atrás num erro, né? Ter escutado o Rodrigo Caio. Então todos nós temos que tirar isso como exemplo, né? E uma situação que acontecer mais para frente com os outros jogadores tem que fazer o que ele fez. Ele está de parabéns, o Rodrigo Caio mostrou um homem de caráter. Ô Jô, então quer dizer que você vai jogar o seu 5º clássico no ano, que vai ser o próximo, graças a esse cartão amarelo que foi retirado, vai fazer o 5º gol? Cara, eu jogo cada jogo com a mesma intensidade, com o mesmo pensamento, cara, mas que tô sendo honrado, né, cara, por Deus, em cada clássico eu tá tendo a oportunidade de fazer o gol e tô fazendo, eu fico feliz, né, cara, como eu falei, graças à atitude do Rodrigo Caio, que foi uma atitude de homem, vou poder tá presente no próximo clássico. Agora, você está podendo, o torcedor corintiano está confiando demais em você, né? Porque nos momentos decisivos, nos jogos mais difíceis, quem tem aparecido é o Jô para fazer o gol. Só faltou ser a assistência do Arana, né, dessa vez. Foi do Rodriguinho. Cara, é verdade, né? Faltou ser do Arana. A Arana vem se destacando em assistências no ano, né? Mas foi uma qualidade do Rodriguinho também que ele tem. Acertar os passos, né, cara, que é o que a gente vinha cobrando, e hoje eu acho que a gente fez um excelente jogo nessa questão de consistência tática e de acertar os passos no pé, e fez com que ele acertasse uma boa assistência e eu pude fazer o gol, né, cara. Então, como eu falei, a gente tem que exaltar a equipe, que tá de muito parabéns, porque vem correndo, vem se dedicando bastante. Jô, apesar de uma proposta um pouco mais defensiva, o Corinthians sofre muito pouco, é pouco ameaçado, o Cássio trabalha pouco, assim, defesas difíceis mesmo. A que se deve isso? Cara, o trabalho do professor Carrilli, né? Cada time tem uma filosofia de trabalho, cara. Tem uns que preferem ser um time mais agressivo, né? Que alguns times têm um potencial mais de ataque. A nossa equipe é essa equipe aí, quer batalhar, quer correr, quer todo mundo se dedicar, né? Tocar bem a bola e as oportunidades que tiver ser eficiente, né? Então, essa é a nossa cara, está criando uma identidade muito boa. Então é trabalho e isso aí o professor Carrilli está de parabéns. Muito bem, tá aí a palavra do Jô, o God of Classics. Marcou gols em todos os clássicos que disputou até agora. Flávio. Ótimo, Gavini, legal. Só como informação, é uma zona mista, como a gente chama no futebol. O jogador passa, todos passam e param aqueles que querem. Antes que você pergunte, por que não estamos ouvindo os jogadores de São Paulo? Porque eles não estão falando. Okay? O Rodrigo Caio, quando estava falando, parou rapidamente. Gavini registrou, houve um probleminha. No mais, se jogadores do São Paulo pararem, ouviremos. Se não, não ouviremos. Ouviremos aqueles que estão falando sobre o tema. E bem a propósito, a gente falou muito do lance do Rodrigo Caio, mas a gente ainda não mostrou. Eu queria que o Kleina falasse sobre essa atitude. E aí sim a gente vai ver o lance, como é que foi. Eu acho que você já sabe o que ocorreu, né? Apesar de ter terminado o jogo lá da Ponte Preta. Eu na verdade, não assisti o jogo. Acabei de falar, claro. Ele me passou, mas isso é exemplar, né? Sem dúvida. Então precisamos realmente tirar o chapéu com o Rodrigo Caio, com lisura, esse é caráter. Isso realmente é um divisor no futebol brasileiro, que isso possa ser repetido, porque a gente também comanda, às vezes a gente vê alguns lances que nós provocamos, né? Então a gente incita e às vezes provoca um erro da arbitragem. Então acho que a postura do Rodrigo Caio, ela tem que ser exemplar, tem que ser seguido hoje por todos os jogadores. Olha só, o Jô toma cartão, era o 3º cartão, ou seja, ele não jogaria contra o São Paulo no próximo clássico, né, no próximo domingo. Aí a gente nota que a jogada é toda envolvendo o Rodrigo Caio. O Jô até encosta, bate, mas é uma jogada de jogo, uma disputa normal, e quem acaba pisando é o Rodrigo Caio. E aí, quando ele dá o cartão e o Jô fica todo assustado, eu não fiz nada, o árbitro é comunicado. Deu para notar que ele é comunicado pelo Rodrigo Caio, e aí ele cancela o cartão, atitude também correta da arbitragem, pertinente, né, Godoy? Não violou nenhuma regra, ele pode perfeitamente fazer isso. Pode fazer. Agora, é interessante como ele não viu quem pisou, né? Um tem a chuteira preta, outro tem a chuteira branca. Mas, enfim...
Ele consertou o que ele estava fazendo de errado. Dá pra gente ver de novo? Vamos ver novamente ele não isso aí, pode porque errar. Ele não pode errar. Ele deveria ter visto quem pisou. Se é falta... Mas agora a correção é legal, não tem problema. A correção está amparada, é legal, mas ele deveria ver. Outra coisa, a encenação do goleiro. Porque o pisão não é para isso. O pisão não é para isso. Até porque, aprenda, Flávio Prado, se tivesse doendo, ele não ficava virando para lá e para cá, porque ia aumentar a dor, pô. Sabe? Olha o Rodrigo Caio falando com ele. Virou para lá, virou para cá, levanta e para de frescura, cara. Se tivesse dor. Pô, se tivesse... mas 26 anos analisando isso lá. Comigo, o médico não trabalhava. Massagista, se ganhasse para entrar em campo, maqueiro, se ferrava. Certo? Então... O Luiz Flávio deveria ter visto, mas ele para da corrida, fica longe da jogada. Depois corrigiu, tem que ser enaltecido essa atitude do Rodrigo Caio, mas o árbitro tem que ficar atento para não punir o jogador errado. É muito importante que, de repente, no momento em que bandidos estão sendo desmascarados aos montes... Por bandidos, né? Quadrilhas estão caindo, a gente consiga ter uma atitude isolada, porque o brasileiro filosoficamente não toma esse tipo de atitude. Isso é uma realidade. Não vem com esse papinho de que os políticos são o povo. Não é cada povo ter o governo que merece. O político é o povo. Eles são os caras de lá. Então, Rodrigo Caio é uma exceção do povo brasileiro. E tomara que esse exemplo vire daqui para frente, as novas gerações, elas passem a ter uma filosofia de melhor ser Rodrigo Caio. E não ser Gerson, não o Gerson de Oliveira Nunes, que odeia essa coisa, coitado, ele não teve culpa de nada. Ele fez apenas um comercial cujo slogan era esse. Mas já que a gente pegou um jogador de futebol, não sejamos Gerson, sejamos Rodrigo Caio. Eu acho que a gente pode partir para um novo momento, com uma nova geração, já que o que está aí está muito difícil de aproveitar, né? Então, você acredita nisso, Gilson? O que eu acabei de falar, o que eu concordo com o Oscar. Isso pode ser um divisor, né? Então a gente pode fazer um futebol melhor, se nós realmente... trabalhar com honestidade. A gente sabe que o futebol, ainda mais no Brasil, a malandragem ela impera. O Oscar foi árbitro, você vê, ele fez uma análise que a gente não percebeu. Você vê o feeling dele. Que tinha a chuteira preta e a chuteira branca. Então pra você ver como a ótica deles também é aguçada. Meia? A meia não. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes. São detalhes, só que claro, ia tomar o cartão. Você vê, ele estava tirando o artilheiro, né? Estava tirando o que fez o gol. Então, uma atitude de um jogo que ainda não está decidido. Agora, também que não venham pressionar também agora o Rodrigo. Você viu que ele saiu com o problema que estão pressionando. Eu não sei como que é a torcida... Mas aí entra na história a filosofia do brasileiro. Se você puder fazer bandidagem, faça. Esse tipo de situação é que não pode sobrar para o jogador que outros não tenham coragem de tomar atitude honesta, porque filosoficamente o brasileiro gosta de desonestidade. Flávio, eu não sei o que aconteceu no vestiário de São Paulo, mas ele ficou visivelmente pressionado, né, pelo que o Gavini falou. Parece que foi por torcida, não parece não. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho certeza que o Rodrigo Caio só teve essa atitude porque ele tem sido muito bem orientado pelo Rogério Ceni. Pode ser. Eu tenho quase certeza disso. O Rogério Ceni pode não entender muito de futebol, está mostrando isso. Pegou o bonde andando, fora de época, porque não é fácil você chegar como treinador de um time grande. Precisa ter experiência, precisa ter jogo de cintura. É uma coisa que se adquire, infelizmente, com o tempo. O tempo é bom para umas coisas, ruim para outras, né? Você vai ficando mais velho, é chato ficar mais velho. Mas você aprende os atalhos da vida, os atalhos do futebol. Está aqui o Kleina que o diga, caiu para a segunda divisão com o Palmeiras, levantou o Palmeiras, foi mandado embora e hoje está dirigindo a Ponte Preta, que está quase na final, em cima do Palmeiras. Quer dizer, tudo é experiência. E eu acho que está faltando isso para o Rogério. Mas o Rogério tem uma coisa muito legal, que eu gosto e sempre gostei dele, e eu não conversei com o Rogério, há tempos eu não vejo o Rogério, mas ele sempre teve uma coisa que eu admiro, caráter. Ele sempre foi um cara de caráter. Ele nunca tirou vantagem de nada. E está passando isso para o time. Isso que é legal da parte dele. Mas aí você depende. Não se iluda, não. Se tem uma coisa que o Rodrigo Caio fez e não tem a participação do Rogério, foi isso daí. Não se iluda, não. O senhor acha que mudou, vai mudar daqui para frente? Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, diretamente de Nárnia. Queria mandar um abraço para o meu amigo Doente Tobias, que me acompanha em todos os lugares.
Tem uma pergunta ao Gilson. Gilson, o que foi mais difícil, passar pela Bandeirantes até aqui ou pela zaga do Palmeiras? Os dois, né? Os dois. Claro que pela Bandeirantes eu não estava no comando, né? Contra o Palmeiras a gente teve uma organização, uma estratégia. Muito obrigado, um abraço, Tobias. Vamos lá para o Morumbi. O Rogério Ceni parece que chegou para a entrevista. Vamos lá. Rogério, por favor. Você se preparou para ser técnico, você estudou, acompanhou treinadores que você... É isso, Flávio. Nesse exato momento começa a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Inclusive, pergunta feita pelo nosso companheiro aqui, Celso Cardoso. Vamos ouvir. Não ao seu trabalho, mas em relação à campanha do time. Para isso existe preparo também ou não? Sim, para tudo na vida você tem que ter um preparo psicológico. Antes de você estudar para ser treinador, na verdade... O que mais vale é o acúmulo de dias, de jogos, de experiência que você tem naquele trabalho. Eu joguei durante 25, 26 anos, então eu sei o sentimento do atleta, sei o sentimento do torcedor quando pede, a alegria quando vence, a cobrança, o grito, a vaia, o aplauso. Isso tudo não é num curso ou em convívio com outros treinadores que você aprende, né? Isso é na vida ao longo da tua carreira dentro do futebol. Então, na verdade, eu passo por isso há 20 e tantos anos, convivendo com os aplausos, vaias. Não é diferente, não. Eu tento fazer o melhor trabalho possível todos os dias e é completamente compreensível, né? O torcedor sair chateado. Eu acho que o segundo tempo não faltou a dedicação de todos, a luta, o empenho. É que quando você perde, não adianta você falar de números, falar de nada. No futebol, na verdade, só 2 números é que importam, né? O de gols do seu time e o de gols do adversário, né? A gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Eu acho que ao final de um jogo, de uma análise, são esses 2 números que mais importam. Os números do jogo ficam secundários. Aliás, quando você vence, até esses números talvez tenham certa importância. Quando você perde, eles ficam como segunda peça, né? Mas tem que saber, sim, trabalhar com a insatisfação, com vaias, com um momento difícil, com derrotas. Infelizmente, na vida, a vida não é construída somente de vitórias. Rogério, não foi só aqui na porta que teve essa manifestação de alguns torcedores, na arquibancada também, né? Time sem vergonha, essa coisa toda, vaias, né? No campo, quando o time deixava o gramado. Você sempre nos disse que, além de profissional quando jogava e agora técnico, você sempre foi e é um torcedor do São Paulo. Hoje, se estivesse na arquibancada, você também vaiaria o time? E em 2 jogos em mata-mata, na quinta e hoje, 2 derrotas em casa. Que peso isso tem para a continuidade do trabalho nessas 2 competições? Não, 2 derrotas em casa, independente de qualquer momento da competição, é algo sempre muito difícil de digerir, principalmente quando você põe acima de 40 mil pessoas nos 2 jogos, né? 2 jogos difíceis, 2 jogos importantes. Primeiro que eu não posso me colocar na condição da arquibancada, porque eu sou o treinador da equipe. Nos outros anos eu também não poderia me colocar na arquibancada, com exceção de 2016, que lá eu estive quando o São Paulo jogou, especialmente nos jogos de Libertadores, ou mesmo na Copa do Brasil, quando foi eliminado aquele jogo, quando perdeu aqui, aquele primeiro jogo para o Juventude, por exemplo, né? E aí você se vê no papel, logicamente, talvez você seja muito mais criterioso, analisa muito mais a parte técnica, tática, do que o emocional, a derrota ou a vitória, né? Então eu não posso fazer uma análise desse tipo. Eu acho que o primeiro tempo faltou a gente competir um pouco mais. Eu acho que no primeiro tempo o Corinthians competiu mais do que a gente. O Corinthians teve mais pegada do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo eu só tenho a agradecer e elogios a fazer o time. O time tentou de todas as maneiras. Depois da lesão do Wellington Ney, nós voltamos para um sistema mais, como a gente estava mais acostumado a jogar. A entrada do Gilberto entrou muito bem no jogo. Gilberto buscando o jogo. Jusilei, outro jogo fora de série. Todos brigaram, lutaram, fizeram o que podiam no segundo tempo. Cruzamos 39 bolas na área do Corinthians. Tivemos as chances, bolas passaram na frente do gol, o Cássio fez boas defesas. Nós fizemos o que o jogo pedia, do que nós tínhamos. Nós tiramos os 2 pontas, né, que nós jogamos com 2 abertos, que era o Wellington Ney
por lesão, e o Araújo, porque eu achei que a gente podia fazer uma maneira diferente com o Gilberto, fazer um jogo diferente. Jogamos num losango no meio campo, com Jusilei, Cícero, Thiago e Cueva, para municiar esses 2 jogadores, mais a passada do Araruna e do Júnior. Cruzamos muito, a defesa do Corinthians tirou muitas bolas, e as que nós cabeceamos, infelizmente, não teve a direção do gol. Rogério, ainda em cima disso, sim, você não conseguiu resultados importantes? Você não, o São Paulo não conseguiu resultados contra a Corinthians? Sem problema, eu faço parte do plano, sem dúvida. E você falou sobre as bolas levantadas na área. É claro que você tem circunstâncias para montar o seu ataque, mas você está satisfeito com o seu repertório ofensivo ou o repertório do seu time? Bom, depois que você faz essa pergunta, depois que eu tomo 2-0 do Cruzeiro e 2-0 do Corinthians, aí fica uma pergunta injusta. Agora, se você perguntar se eu estou satisfeito com 42 gols em 20 jogos, 21 jogos, sei lá, aí nós podemos ver, nós temos a melhor média de gols, né? Se você for tratar da média do campeonato, né? Agora, se você me disser, depois de 2 jogos em casa, perder de 2-0... Olha, contra os times que ficam atrás, como foi o caso do Cruzeiro e do Corinthians, eu me permito que contra o Cruzeiro, quantas defesas o Renan fez? O que o Cruzeiro fez para vencer a gente aqui no Morumbi? Com todos os números, com todo um gol contra e uma cabeçada muito boa do Hudson, numa falha nossa, na bola levantada na área. Hoje, além do Jadson, naquela primeira bola bonita que ele bate de fora da área, né, que o Renan faz uma boa defesa, indica muito mais o que foi feito contra a gente, né? Não tem? Se não acha finalizações, procure, veja se você acha finalizações. Os times vêm retrancados e nós tentamos furar a retranca desses times que vêm assim, dessa maneira, jogar no Morumbi, o que é um padrão de jogo completamente aceitável, né, das equipes que vêm dessa maneira. Agora, a bola, tem dia que é assim, a bola tem dia que entra 5 gols, você chuta 9 vezes e faz 5, tem dias que você cruza 39 e não faz nenhum, tem dias que você, né, dá tudo certo, tem dias que a bola dá na trave, o goleiro faz uma grande defesa, como foi aquele chute do Gilberto, por exemplo, uma ótima defesa do Cássio, né, com a ponta do dedo, uma defesa muito boa, muito difícil de fazer no chute cruzado. A bola passa em frente ao gol, finaliza, ela sai perto da trave, cabeceia, o goleiro defende. Desculpa, eu acho que o repertório foi feito, se você analisar o jogo de hoje, nós começamos com um meia de criação, 2 volantes, 2 jogadores abertos e um centroavante. Com a lesão do Wellington Ney, nós jogamos com nossos 3 volantes, o Thiago saindo um pouco mais pelo lado direito. Com a saída do Araújo, nós jogamos com o Lozão, com 2 9s e um 10 e 2 passando. E no final, com o Araruna sentindo dor na virilha, já dizendo que já estava muito desgastado, eu ainda pus mais um meia para jogar, um meia ofensivo, ou seja, com mais 2 10, 2 9, 2 caras passando. O Thiago, muito cansado, pediu para ficar um pouco mais atrás, deixou o Maico fazer a função que estava um pouco menos desgastado no jogo. Então, assim, o repertório foi grande, mas o número de gols ele não aconteceu. Rogério, são 2 questões. Eu queria que você primeiro dissesse o que é que você achou da atitude do Rodrigo Caio, o fair play no caso do cartão com o Jô. E a segunda, com essas 2 derrotas, a necessidade de inverter o resultado, né, a vantagem dos adversários nos jogos subsequentes. Você imagina priorizar um desses 2 jogos, uma dessas 2 competições, em nome de uma classificação? Quando você toma 2-0 em 2 lugares iguais, você tem que priorizar. Vai priorizar o quê? Você tem que priorizar o próximo jogo, né? Nós temos que tentar reverter 2 resultados muito difíceis, né, dentro da nossa casa, jogar agora fora, tanto no Mineirão quanto no estádio do Corinthians. São jogos difíceis. Nós vamos analisar primeiro a situação do elenco amanhã, né? Ver como todos se apresentam, aqueles que jogaram. Correram muito no segundo tempo, me parece cansaram bastante no segundo tempo. Alguns sentindo algumas dores, então nós vamos avaliar de uma maneira geral o elenco, como se apresenta. Na Copa do Brasil ainda a gente tem uma variação maior, porque nós temos mais atletas que a gente pode usar. No Campeonato Paulista, nosso elenco é um pouco mais reduzido pelo número de jogadores inscritos, né, que tem, com algumas lesões, como no caso do Bufarini, que foi nesse último jogo, né? E vamos tentar fazer o melhor time que a gente pode para jogar os 2 jogos. Fair play o quê? Fair play do Rodrigo Caio, no lance do cartão. Não, o Rodrigo Caio, o que ele falar, tá bem falado, o que ele respondeu, acho que ele participou da jogada, né? Eu não sei direito o que aconteceu, viu o Jô chegando por trás, pressionando ele, mas eu acho que foi ele que acabou batendo no Renan, não sei, né?
Foi um gentleman. Eu acho que foi a atitude dele é uma atitude que vocês tem que parabenizar, porque é um menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida. Rogério, em cima dessa manifestação da torcida na arquibancada, torcedor do lado externo, com a cultura do futebol, né? Acabou a lua de mel em função de 2 resultados complicados. Qualquer outro técnico que fosse técnico do São Paulo, que não você, não seria preservado como você foi no meu entendimento. Né? Você, talvez pela sua história, tem uma blindagem maior. Você se sente assim também, que tem uma blindagem maior em relação à torcida do São Paulo, pela sua brilhante história construída no clube? E ainda sobre o lance do Rodrigo Caio, se você me permite, se acontecesse com você um lance parecido, você tomaria a mesma posição? Não posso te responder a segunda parte, já parei de jogar, não posso te responder essa segunda parte. Já disse que o menino teve atitude, disse que não foi nada, acabou, pronto, segue o jogo sem problema nenhum. E com relação a lua de mel, coisa assim, eu sou um profissional, treinador de futebol, estou trabalhando aqui todos os dias para o melhor para esse clube, pode ter certeza disso. A manifestação aqui fora eu nem sei, porque eu não saí do estádio, eu estou lá dentro do vestiário, eu não sei do que vocês tratam, não sei nem o que é uma manifestação, desculpa a falta de informação. Com relação à manifestação da torcida no estádio, eu acho que é completamente aceitável e natural o torcedor querer, o torcedor é impulsivo, o torcedor quer o resultado imediato, quer a vitória do seu time, e é completamente aceitável o questionamento do torcedor, a vaia, enfim, isso é completamente aceitável. O meu trabalho eu tenho assim total consciência que está sendo feito da melhor maneira possível para o bem do São Paulo, para o melhor do São Paulo. Mas o resultado, 2 jogos seguidos, perdemos 2 jogos 2-0 em casa, isso é sempre ruim para qualquer treinador. Tá certo. Aí, portanto, Flávio, a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, técnico do São Paulo, e o ponto mais importante foi a polêmica em se envolveu. Polêmica não, uma atitude limpa do jogador Rodrigo Caio. O Rogério não quis polemizar e quando perguntei a ele se ele tomaria esse tipo de postura, ele disse que ele não é mais jogador. Ou seja, não quis entrar e parece, pelo que eu conheço o Rogério, não ficou muito satisfeito com a atitude do Rodrigo Caio, a atitude do fair play. Flávio. Ok, obrigado, Garrafa. Muito legal o trabalho, vimos tudo com relação a esse jogo. Vamos retomar o jogo de Campinas, já que o Kleina está aqui com a gente. E, em cima disso, de lá vem o nosso lance Lux Color de hoje. Um gol da Ponte Preta é o nosso lance Lux Color de hoje. Um lance importantíssimo, um lance que levou a Ponte Preta a conseguir o seu resultado de 3-0. Um gol de calcanhar do bruxo Potker. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color, a Ponte Preta fazendo 1-0 com 30 segundos de jogo, e depois disso faria mais 2 gols, um 3-0, que seria um resultado extremamente significativo para esse começo de decisão contra um time enorme como a Sociedade Esportiva Palmeiras. O gol de calcanhar, o Potker volta a ser artilheiro do campeonato. O lance Lux Color de hoje aqui no nosso Mesa Redonda. Bem a propósito, Kleina, como administrar a euforia? Olha, você sabe que esse grupo ele é muito focado nesse objetivo, né? Então até do vestiário, claro, todo mundo muito feliz, mas já nós cientes na apresentação de amanhã que nós temos o segundo jogo. Ninguém acha que já ganhou, que as coisas já estão bem encaminhadas. A gente sabe que tem uma vantagem, mas a gente sabe o que é jogar o segundo jogo. Eu vou relembrar o segundo jogo que nós fizemos com o Santos, que o Santos nos pressionou, como que se comporta a postura do que vai ser do Palmeiras na arena, mas que nós temos que ter um equilíbrio, principalmente o lado emocional, psicológico, que a gente possa também ser forte, que nós possamos ser agressivos. Nós temos um ataque com característica muito rápida e que a gente tem que saber utilizar isso no segundo jogo. Então, por mais que nós fizemos um resultado clássico hoje, a gente não pode entrar numa zona de conforto, Flávio. A equipe tem que trabalhar a semana focando para esse segundo jogo. Aí sim a gente tem todas as condições de atingir a nossa meta. Até onde esse time já é do Gilson Kleina, até onde ele tem um pouco do Moreira, né, do antigo treinador, do Felipe Moreira, até onde ele tem um pouco do Eduardo Batista, enfim,
Como é que você define essa Ponte Preta que deu esse passo tão importante rumo à final? É um conjunto, né? Você vê que o Batista do ano passado ficou uma base dessa equipe, né? Claro que tem profissionais que estavam no passado que continuam lá, né? Claro, chefiado pelo Gustavo, o nosso diretor de futebol, conhece muito bem esse plantel, junto com o Felipe, que começou esse trabalho. Também tem esses meninos que ele conhecia bem da base, que subiu. E eu acho que o nosso trabalho é em conjunto. Acho que a nossa chegada foi muito mais para a gente criar também uma atmosfera de confiança. Nós temos um clima otimista, mudamos um pouco a maneira de jogar. A equipe da Ponte era 3 atacantes bem definidos, a gente posicionou um pouquinho mais o meio-campo, congestionou com uma entrada de uma característica de um volante diferente, e aí a gente pôde ter uma sustentação maior, a gente teve equilíbrio. Quando nós chegamos, estava 15 gols feitos e 15 gols sofridos. Nós tínhamos o artilheiro e o vice-artilheiro do campeonato, se eu não me engano, nós éramos a segunda, a terceira, a defesa mais vazada. Então acho que teve esse equilíbrio e os atletas entenderam rapidamente, e a gente conseguiu ajustar nesse sentido, mas que a equipe consiga ter essa consistência também, Flávio, fora de casa. Ô Mano Brown, gostou do jogo lá de Campinas? Rapaziada, firmeza total aí, prazer, é nóis, pá. Tava ouvindo aqui atentamente, né, mano? Gilson Crena aí, um prazer aí, mano. Chico Lambe aí. Chico Quem? Chico Lambe. Chico Lambe? Não, Chico Lambe. Chico Lambe, mano. Flávio Prado. Aí, mano, é o seguinte, mano. Você tava falando de FIFA Play, né, mano? Os Fire Play da vida, mano. Seguinte, lá no Morro do Cotovelo, mano. Lá tem Fire Play também, tá ligado, mano? Lá é o seguinte, enquanto o time de casa não estiver ganhando, não acaba o jogo. Aí o Fire Play, como é que fala aí, mano? Fair Play. Fire Play da quebrada. Eu vou deixar uma frase aí pra todo mundo aí, pra rapaziada ter consentimento da conscientização consciente, firmeza. Pra se vencer, basta ganhar. Se liga nessa. Manda essa pro Ceni, né? Eu posso fazer uma pergunta pro Kleina? Se vencer, basta ganhar. Essas coisas aí do Mano Brown, muito louca, essas né? Coisas aí, por favor, pergunte pro nosso. Eu queria aproveitar que a gente estava acompanhando a coletiva do Rogério Ceni e eu queria saber o que você acha do estilo de jogo dele e do trabalho que ele vem realizando até o momento no São Paulo. Olha, eu não vi esses jogos que a gente estava jogando, né? Mas eu acho que a ideia do Ceni são umas ideias inovadoras, né? Ele coloca uma proposta de bola, mais gente no campo adversário, que isso carece de um tempo, não resta a menor dúvida. Eu vejo quem faz muito bem isso é a equipe do Dorival com o Santos. O Santos é uma equipe que tem muita movimentação, muitos jogadores de mobilidade, mas ele foi encaixando esses jogadores com as características, né? Então eu entendo, pelo que eu vi o São Paulo jogar desde o começo do ano, ele sempre fazia essa situação com passagem dos laterais. Você vê que na própria entrevista dele, ele abriu o número de 3 atacantes para fazer terceiro volante. Então ele tem uma variável dentro do jogo, né? Claro que substituindo. Posicionou 2 atacantes. Então quer dizer que quando ele coloca 2 atacantes de área, ele opta mesmo por esse cruzamento. Ele opta pela jogada de profundidade. Então tudo isso tem que ser um encaixe, dar o tempo ao tempo. Ô Flávio, o Gilson, eu acho que vai ter uma tarefa bastante facilitada no próximo sábado. Mas é verdade, eu acho, porque o Palmeiras... Eu vou ficar sem dormir até sábado, o cara fala que vai ser fácil. Não, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que vai ter a tarefa dele facilitada, é diferente de ser fácil. Facilitado. Sim. Por quê? Porque o Palmeiras, eu recebi informações de bastidores fortíssimas, e tem uma ciumeira muito grande nesse grupo. A ciumeira é o seguinte: os brasileiros estão ganhando menos que os estrangeiros. E isso está causando um racha no grupo fortíssimo. Fortíssimo. Você vai falar assim, mas que besteira, que bobagem. Pois é, mas acontece, no futebol acontece. Principalmente quando o cara vem de fora, ganhando uma fortuna, e você que está lá comendo grama faz tempo, não é reconhecido. Ou se você tem já um nome feito no futebol, e você é obrigado a baixar a cabeça, né, para outros jogadores que chegaram. Estou falando mais especificamente do Borja, estou falando do Guerra, né, e estou falando do Mina, que são jogadores que realmente estão provocando o salário que eles ganham, né, está provocando uma desavença
dentro do próprio grupo. Tem jogador aí que nem foi aproveitado e que está numa melhor fase que eles. Enfim, há um clima bastante instável dentro do Palmeiras depois dessa derrota para a Ponte Preta. Já foi difícil ganhar dos uruguaios aí no meio de semana. Não foi fácil, né? O do Peñarol. Aliás, pesou, a gente vê o time do Palmeiras psicologicamente quebrado no final do jogo e fisicamente. Ponte não tem nada com a história, mas então, é duro, aí que né? tá. Mas aí eu pergunto, por que o treinador fez questão de botar força máxima? Ele tem jogadores à altura. Porque se ele perde sem a força máxima, iam encher o saco dele. Começa o jogo numa boa. Vai encarar a Ponte Preta, encara com respeito, encara com seriedade. O Corinthians foi lá, você não era o técnico ainda lá, o Gilson. Era o seu antecessor, era o interino. O Corinthians sofreu um pouco, o diabo amassou ali. Mas a Ponte podia ter feito 3, 4, não fez. Entrou um garoto chamado Léo Santos, foi lá e fez o gol 1-1. Quer dizer, eu acho que é assim. E o Corinthians não estava com o time completo, né? E a Ponte massacrou o Corinthians. Falar que não, mentira minha, gol do Luca. E aí entrou um moleque de 17 anos para 18, fez 18 anos outro dia aí, né? Um zagueiro que entrou no lugar porque não tinha jeito, entrou, tá todo mundo machucado, ele entrou lá e fez o gol. Agora, eu acho assim, que se você tem um elenco vasto, um elenco forte, Rudy, agora é o Rudy mesmo, que é palmeirense. Você tem esse elenco, você tem que pôr esse elenco para jogar. Você põe esse elenco para jogar. Dá uma poupada. O jogo do meio de semana foi Mas aí depende. Se você não está errado no que você está falando. Mas se perde com um time que não é teoricamente o titular, você sabe como é que é ser. É difícil isso para o técnico, não é, Justo, essa administração? Até porque são jogos decisivos, né? E o que você falou, nós passamos para os nossos jogadores. Falou, a equipe do Palmeiras, ela não desiste. Tanto é que ela ganhou o primeiro jogo na Libertadores, Jorge Luiz. Foi nos acréscimos também. Isso. E essa com 1 a menos, escanteio, que o Fabiano fez o gol, também nos acréscimos. Então é uma equipe que ela é muito agressiva, principalmente dentro da arena. Agora, administrar esse elenco, até eu entendo o que o Chico está falando, ele está dizendo que poderia trocar pela qualidade do elenco. Sim, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo você vê que, ganhou um jogo, de repente quer na fase final, quer dar um entrosamento, quer agora caracterizar essa equipe, de repente, né? Então o Eduardo tem que administrar, não é fácil também para ele. E na época do Kleina tinha o Felipe Menezes, pra você ver como o elenco era recheado de jogadores bons. Agora, Kleina... Felipe Menezes. Eu queria agradecer você... Rapaz, não me xinga. Quando você me falou isso, tinha um torcedor. Tem um torcedor do Palmeiras, cara, eu não consegui ver ainda, mas um dia eu vou conhecer. Eu chamei uma vez o Felipe Menezes para entrar e falou, não... Sleep Menezes não. E o Felipe, cara, comigo ele até nos ajudou muito. Aí eu fui chamar o Mendieta. Ele falou, não, o Mendieta, mas não. Eu falei, cara, quem que o cara tem? Que elenco recheado que o Kleina tinha. O Mendieta, cara, hoje é o melhor jogador do Olímpia no Paraguai. Não, sorte pra ele, sucesso pra família dele. Agora, eu vou te falar. Eu queria agradecer porque hoje é Páscoa e você me deu um chocolate. Muito obrigado, viu, Kleina? É verdade, ao vivo aqui. Não ganhei nem da minha mãe o chocolate, mas do Kleina, que eu nem conhecia até agora. Ô Godoy, tem 2 lances do jogo de Campinas que poderiam ter se transformado em desastre ainda maior. Vamos ver os 2 lances no segundo tempo. Um aos 39 minutos, no lance entre o Fernando Praz e o Potker. O Kleina até falando na transmissão, depois você vai ver, falando pro árbitro. Olha aí, ó. E aí, Godoy? Esse lance, a gente vendo pelo recurso que nós temos, é muito difícil o Praz ter tocado na bola antes de tocar no adversário. Vamos ver por aí. Agora aqui é um outro ângulo que o árbitro não está vendo. O árbitro está lá nas costas, olha lá. É muito, mas muito. Para qualquer um que jogou bola, que foi levar o filho para jogar bola, que ficou vendo qualquer jogo de várzea, é muito, mas muito difícil o cara não tocar no adversário antes da bola. Então, por dedução, já daria para marcar o pênalti, né? Agora, olha onde ele está. Daqui, né? Ele tem, olha só, a distância que ele está. Mas o bandeirinha tá vendo. Tudo bem. Então, o assistente
O assistente é uma viu... senhora, é a senhora, a bandeirinha. Assistente, então, a bandeirinha? Não, ela estava desse lado. Ela estava do outro lado. A Tatiane é assistente número 1. Aí é o Daniel Zioli. Aí o Daniel pega e fala pra ele, ó, foi pênalti. E aí ele resolve falar, não foi. Então ninguém garante que o assistente tenha não falado. foi o Kleina, foi o Potker que falou. Depois você vai ver e tal. Então foi falta, foi pênalti e deveria ter sido marcado. Agora olha só o que aconteceu com esse Marcelo Aparecido, o árbitro do jogo. Mas não foi falta no Zé antes, não, Godoy? Não. Não vou arriscar falar o nome desse jogador. Mas deixa eu só falar o lance do Marcelo Aparecido. Ele estava apitando, ele apitou Goiás e Fluminense. Ele expulsou ridiculamente o goleiro do Fluminense. É verdade. O Diego Cavalieri. Depois ele marcou um pênalti que foi o gol da vitória do Goiás, ridiculamente, e ele estava bem perto da jogada. Agora, o cara que marca o pênalti que ele marcou para o Goiás e não marca esse para Ponte Preta, aí você vai perguntar, mas era o ângulo de visão diferente. Esse jogo do Goiás foi quarta-feira, né? Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então ele teve... Quinta-feira. Ele teve duas decisões infelizes. Marcou um pênalti inexistente para o Goiás e deixou de marcar um pênalti existente para Ponte Preta. Você viu que foi na hora, Cleide? O Flávio, nós estamos lá conversando lá, em todas as palestras que a gente leva aos árbitros, a gente sempre fala que a gente quer colaborar também, a gente quer ajudar. Já como não consegue profissionalizar, me falaram que é muito difícil profissionalizar a classe dos árbitros, não sei se o Oscar pode me falar isso. Mas assim, eu quero pontuar só essa arbitragem. Eu perco o Reinaldo para sábado de um arremesso de lateral que ele não vai para o lateral, é o Arthur que vai bater. E o Jefferson, ele dá um carrinho na minha frente, ele toma amarelo. O Felipe Melo dá o mesmo carrinho no Cleison e ele não usou o mesmo critério. O Felipe Melo estava pendurado. Mas vai tirar um jogador de referência. Então, isso aí que eu vou pontuar. E esse é um lance, eu não sei se estava por estar o placar que estava, não acredito que é isso. Mas o assistente, que o Oscar falou, é perfeito. Ele está de frente, né? Ele está de frente. Lá você vai ver o assistente, ele fica mais, com uma visão ainda toda aberta para ele. Fica o Potker e o Praça. E ali ele pode dar uma falta tanto no carrinho quanto na tesoura que ele dá. Agora, claro que pela regra... Não pode existir a duplicidade agora, né, Oscar? Agora não pode penalizar duas vezes. Não ia ser expulso o Praça. Ia ser amarelado, mas nós estávamos na iminência de fazer o quarto gol, que também é uma baita vantagem. Faz diferença. E teve um outro lance logo na sequência, que eu quero que o Godoy também nos ajude. A bola é cruzada, bate na mão do Mina, ou o Mina... Só para responder para o Kleina, ele não seria expulso. Ali naquela condição ele não seria expulso, porque ele está disputando a jogada com o pé e tal. Mas ele pode ser expulso numa outra situação. Numa situação de violência. Mesmo além de marcar o pênalti, o jogador pode ser expulso. Principalmente o jogador de linha que faz a falta usando o braço. Perfeito. Se ele usar a perna, não, mas se usar o braço... Vamos lá. Essa bola aí, ó. A bola é cruzada e o Mina cabeceia, a bola bate na mão, ou ele põe a mão, enfim. Acertou o árbitro de não marcar o pênalti. Essa daí é interpretativo. Olha lá, ó. Não tem como marcar um pênalti disso. O cara marcar um pênalti, você tem que colocar ele pendurado na trave, cara. Mas já tivemos, né? Quem foi que marcou um pênalti recém? É aqui, ó. Que o jogador dá o carrinho pulando na trajetória da bola, a mão tá atrás. Bateu na mão dele atrás do corpo. É contra o esporte. Que não foi, não foi. Mas que eu já cansei de ver aqui, cansei de ver. Que é o pênalti jabuticaba. Não tem cabimento, cara. Não marca um pênalti. Mas que já deram um monte de tem que pendurar ele na trave e deixar lá uma semana pendurado na trave. Agora, Flávio, aqui o cantor Belo, prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu queria tentar aí uma observação que vocês não perceberam que o juiz... Como é que chama o juiz, Godoy? Marcelo Aparecido. Marcelo Aparecido é a cara do cantor Salgadinho, o ex-Catinguelê. E vocês não perceberam isso. Eu pensei que fosse ele. Eu falei, o Salgado saiu agora arbitrando, pô. Beleza? Vocês não perceberam isso aí, hein? Cadê a imagem, vovó? Ô Gilson,
De qualquer forma, quer dizer... Mas o Gilson deu uma estreia, pulou lá no banco. Não, mas se eu fosse ele, eu pularia também. Mas é a tal história. Porque, na minha opinião, foi pênalti. Então, porque 3-0, com um time como o Palmeiras é uma grande vantagem, mas 4-0 é melhor. 4-0, 5-0 é melhor ainda. 5-0, então não tinha nem segundo jogo. É complicado, é realmente complicado. O jogo é aqui e estamos falando de Palmeiras, hein, gente? Palmeiras é um time enorme, não é qualquer time que nós estamos falando. Eu vou dar uma opinião agora, eu sou humorista, mas eu tô aqui, eu sou o Kleina, vai de time reserva, Kleina, já ganhou, já. Vai na boa. Põe esse Cleison no gol, pra zoar mesmo, zoa o Palmeiras. Põe o Cleison, o moleque baixinho no gol. E vai tranquilo, cara. Papo sério mesmo. Vai te catar. Não vai ter pressão. Vai. Falando nisso, vamos mostrar a nossa mesa quadrada. Vamos lá. Você tá preparado. Fala, pessoal! Muito boa noite pra você ligado no Mesa Redonda. Tá começando o Mesa Quadrada. E uma feliz Páscoa, meu amigo! Feliz Páscoa, olha aqui! Quadrada! Esse é o Mesa Quadrada! O melhor! Aproveitando esse clima de Páscoa, vamos para o nosso momento Flávio Prado, Guilherme. O momento Flávio Prado de hoje é com o ex-goleiro do Corinthians, Rubinho, experiente ex-goleiro do Corinthians. Ele tá jogando no Genoa, né, faz um tempo já. O Genoa perdeu de 3-0 e dá uma olhada no gol que ele tomou. É, por causa do nome, né? Rubinho sempre chegando atrasado, né? Atrasou, né? Atrasou dessa vez. Piada boa, né? Essa foi boa, hein? Você viu o que tá na moda agora, Vinícius? O que tá na moda agora, Guilherme? Gostou? Gostei. Corta pra mim, Silvio Procópio. Obrigado, Silvio Procópio. Não só a gente, como Neymar, Hulk, outros jogadores estão fazendo direto essa sarrada no ar, Pinqueiros, esse pessoal aí, né? Faz um passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar. Faz um passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar. Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar. Será que o pessoal da Gazeta também consegue fazer essa sarrada no ar aí, cara? Será? Imagina a Chico Lang fazendo a sarrada, hein? Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar. E o Osmar Garrafa, será que aguenta uma sarrada? Não sei se vai sair do chão. Talvez seja sarrada no chão. Descendo até o chão, vai descendo até o chão. Deixa os braços desgovernar, deixa os braços desgovernar. E se você aí de casa também sabe sarrar no ar, manda o seu vídeo aí usando a hashtag Mesa Quadrada. Que tá ali em cima, tá aqui embaixo, tem várias hashtags da tela. É hashtag Mesa Quadrada. Mande a sua sarrada no ar, ok? Menino ou menina, claro. Sarrada é unissex. É, não tem essa não. Pode mandar a sarrada aí. E agora vamos para o quê, Vinícius? Vamos para o quê? Vamos para o nosso Giro da Semana! Girando! Roda, caranguejo, peixe, CR7 chegou aos 100 gols em torneios europeus e está quase chegando ao nível de Cristiano Romero do Corinthians. Isso mesmo, o paraguaio que meteu o gol pela Copa do Brasil essa semana. O Barça tomou o toco da Juventus e precisa de mais uma vitória histórica para passar na Liga dos Campeões. Mas o que importa é esse recado de Gilson Kleina. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Macaca, vamos ser felizes. Não tão feliz ficou Felipe Melo com o racismo do jogador Gaston Rodrigues, do Peñarol. O cara que fez o gol dele me chamou de macaco. Durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá. Eu acho que ele deve ter algum problema. A mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Na semana passada nós recebemos um elogio, uma crítica ou seria apenas um comentário aleatório do gênio, do lendário, do faraônico Silvio Luiz. Pelo amor de meus filhinhos. Olha o que ele escreveu aí no Twitter sobre o nosso programa.
nós queríamos agradecer ao Silvio Luiz, né? Por mais que ele tenha falado bem mal, não sei o quê, mas a gente é fã dele demais. Nós te amamos, Silvio Luiz! E nós já éramos fãs do Silvio Luiz, viramos mais ainda, não só pela crítica ao Mesa Quadrada, mas por esse outro tweet que ele postou no mesmo dia. Dá uma olhada. Não fale assim do nosso Lineuzão, hein? O Marco Nanini é nosso, Silvio Luiz. Tira o olho dele. E se você quer dar o pitaco, mandar um vídeo, uma sugestão, um nude... Pode mandar pra gente, pro Vinícius, principalmente. Hashtag Mesa Quadrada no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Orkut, etc, ICQ e tal. Só mandar. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Aproveite o finalzinho de Páscoa e até semana que vem. Um beijo no coração. Beijo e fique com o Celso Cardoso e os seus ovinhos de Páscoa. Tchau, tchau. Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. É assim, viu? Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Olá, lá, olelê, vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Ô, Silvio Luiz, você acha que eu tô gordo mesmo? Salve, Flávio Prado, acerta o seu aí, tem um arredondo o meu aqui. Agora, ô Godoy, me pergunta do jogo de hoje, malandro, que eu não assisti jogo nenhum. Se perguntar como é que foi o jogo, viu, malandro, eu não assisto. Você viu falando outro dia na rádio? Eu falei isso. Mas nem do São Paulo? Eu não assisto, malandro, eu não tô assistindo nada, mas sou comentarista. Pergunta aí que eu improviso, malandro. Pode perguntar. Ô, não sei. Abraço, Silvio Luiz. Neto, que bom. Pra falar a verdade, vou levantar aqui, baita Flávio Prado, né? Sei o quê? Pegar a ficha aqui, né? Que eu tenho que colar. Essa aqui é a verdade, né? É o baita apresentador. Grande Gilson Kleiner tá aqui, que pra mim, Guardiola não tem pra você, né? Ponte Preta tem que estar na Champions. Essa aqui é a verdade, né? É o ataque LCW. Luca, Cleison e o William Poticó. Essa aqui é a verdade. Tô aqui com o Miller também, Miller, nostálgico, ele reclama de tudo de hoje, né? O que você tem pra falar aí, né, do futebol de hoje? Olha, ô Neto, na minha época, tudo era melhor. Na minha época, o Palinha, viu, Flávio? O Palinha jogava muito mais que o Messi. Na minha época, a bola era muito mais redonda. Valeu, ótima. Valeu, Miller. Depois fala com o Pavão que você tá morando com ele. Essa que é a verdade. Divulga aqui, Neto. O que é? Divulga, Neto. Ó, dia 24/4 e 5/5. Diga-se de passagem, você não tem. Vou fazer estudupe. Vou fazer estudupe no Bibi Ferreira. Essa que é a verdade. Por quê? O quê? Estudupe. Que é aquele humor de pé. Né? Ó, viu, Gilson? Não tem, que eu sou Guarani. Um abraço pra Albertina de Ribeirão Preto, hein? Cada hambúrguer bacana que você tá levando aí. Abraço pra Albertina. Gilson Kleiner. Qual a dica aí de prostíbulo em Campinas? Como é isso aí? Perdão. Gilson Kleiner, o que você tem pra falar aí? Palmeiras 0. Um abraço pro Robertinho também. E Ponte 3. O que você tem pra falar? Não, só te parabéns. Obrigado, daqui a pouco a gente tamo junto. Essa que é a verdade. Ó, toquei com o Pretzel também. Conhece o repórter Pretzel? Pretzel, boa noite. Qual o seu furo aí? O Neto, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É o seguinte, né? Pro jogo de volta, se o Palmeiras fizer 3 gols de diferença, vai pros pênaltis. Bela informação, Pretzel. Olha, parabéns. Obrigado com você, Flávio. Prazer enorme. Meu estudupe, hein? Vamos assistir. Anitta Pasques, temos fotos? Temos fotos. Vamos direto para elas, o João, para a gente ganhar tempo. Olha lá. Miguel Mendonça, ele é de Santo André, São Paulo. Deixa eu ver a foto dele. Tem como? Alhoxa. Oh, coisa bonita. Meu Deus. Heitor e Isabelle. Tá com Aquecetuba. Isso aí, falar na TV é complicado. Tá com Aquecetuba. É assim que fala, né, Rudy? É terra do Geraldo Alckmin. Aquecetuba? Não, olha, você não consegue falar Potker, mas você consegue falar o nome deles. Ó, Rodrigo Torres Ramos. Rudy Ramos. Ibaiti. Falei certo? Ibaiti, Paraná? Ibaiti, será? Ibaiti, obrigada, Kleina. Que é paranaense. Tudo. Leonardo. Kleina. Leonardo e João Vitor, eles são de São Miguel Paulista. Vamos ver a foto. Esse já é outro. Oh, meu Deus. Filho do Roger Guedes é corintiano. Hoje é dia das crianças ou é Páscoa? Esse aí vai ser o futuro do goleiro do Corinthians. Bravo. Gustavo da Penha. Opa. Gustavo? Não.
Esse aí. Esse é o Gustavo Esse da é o Penha. Gustavo? Esse aqui é o Gustavo. Eu conheço ele. Você é um grande goleiro. Mas por que não entrou outra Tive uma premonição aqui em Robson e 2000 Ricardo, de Campinas. Deixa eu ver, então. Tudo bem. Muito obrigada pelas fotos. Hoje foi que deu tempo, que foram vários links. Tá um clima legal aqui, vocês querem mostrar essas fotos o cara da ponte ali. Galera tem que participar. Gil, obrigada. A torcida da Ponte Preta tem lotado o estádio. Mas eu conheço melhor do que qualquer outra torcida. Ela está desesperada, está num sufoco, precisa ganhar de qualquer jeito e tal. Esse peso que não é... Aliás, o Felipe Moreira, ontem eu estive com ele, comentou comigo, ele disse, eu comento com meu pai, em 77 vocês tinham um timaço, melhor que o outro, vocês perderam, fica a culpa para nós aqui. E é verdade, né? A Ponte está vivendo hoje uma tensão que vem lá de trás. Como você vai conseguir, inclusive, fazer a torcida entender que ela não pode passar do ponto? Claro. A torcida da Ponte, ela traz esse sentimento, né? Ela é muito aflorada, porque ela traz a história. Então, de 77, quando você chega na Ponte, além de ter todos esses quadros, você vive aquela história, né? Por tudo que aconteceu, e aí, dentro de Campinas, é claro, mais restrito, fomenta muito mais. Mas ela está sendo nosso combustível, Flávio. Ela está jogando junto, a gente sente quando o adversário começa a ter o controle do jogo, aí vem a força da arquibancada, e essa energia ela é inexplicável, né? Porque a torcida da Ponte hoje ela fez uma coisa muito bacana, ela foi abraçar a delegação chegando no Moisés, no Majestoso. Então, claro que todo mundo está acreditando, todo mundo começa a pegar uma confiança, mas nossa torcida ela está sendo espetacular, tanto no jogo do Pacaembu como hoje. Espero que a gente possa dar continuidade nessa alegria. E claro que nem se cogita, se chegar na final, a palhaçada de tirar a final de lá, né? Joga lá, né? Não acredito. Claro que a gente vai viver esse jogo, a gente tem um respeito muito grande pelo Palmeiras, mas eu não acredito que a gente vai vender a dignidade. Boa, gostei da palavra. Mas ainda é uma questão só de vender, né? E regulamento? Regulamento pode jogar. Daí eu não sei. Pode. Opa! O Aldax jogou a final o ano passado lá em Osasco. Não, essa é só uma pergunta. Você está falando do regulamento do ano passado. É o mesmo regulamento. E vai. Se o Corinthians for o finalista, como está pintando, se ele quiser fazer os 2 jogos em Campinas, faz um no campo do Guarani e outro. Não cabe ninguém lá, cara. Você vai botar como gente lá. Não interessa. Tá com medo? Eu não. Então, se não tem medo, joga. Eu só quero lembrar você. Tem medo, joga. Eu só quero lembrar você que o último jogo lá, vocês quase perderam o jogo. Não tem medo, joga. Juniores do Corinthians. Com mimimi, não. Eu quero agradecer. Quase perderam pro time juniores. Eu quero agradecer ao Gilson por essa camisa. Santos. Meu caro Gilson Klena, obrigado pela sua presença. Olha, o Gilson saiu direto do jogo, não se alimentou, pegou um trânsito terrível e viria com qualquer resultado. Estava confirmado desde anteontem que viria com a gente. Obrigado pelo seu carinho com a gente, muita sorte, Deus te abençoe, que você traga esse título que eu não sei como é que eu vou reagir, mas que venha. Obrigado, Gilson. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. A gente sabe que está passando um momento especial junto com essa nação pontepretana, mas que a gente tem que viver um jogo de cada vez. A gente sabe o que representa o Palmeiras. A gente já teve a oportunidade de trabalhar nesse gigante aí, mas que a gente possa ser competente novamente e quem sabe está reservado aí a grande história, porque esse grupo merece. É isso aí. Rudy Landucci, obrigado. Deus lhe pague. Genial. Muito obrigado. Todos vocês aqui. Volto sempre aqui. Um abraço. Obrigado, Chico. Obrigado, Godoy. Anitta, obrigado. Beijo. Até amanhã, 6 da tarde, com o Gazeta Esportiva, com o casal Michele Janela, Celso Cardoso e o nosso Oscar Godoy. A vela. Tchau. Ô, Jean Melo, namorado da Elô.